tudo certo? Primeiramente, meu nome é Luciana, daqui a pouquinho eu me apresento, mas antes de eu me apresentar, eu gostaria de pedir para o Gustavo, para a Marcela e para a Ana Paula se apresentarem. A Ana Paula e a Marcela são as professoras que vão dar comigo esse curso, então hoje sou só eu, amanhã vem a Marcela, depois a Ana Paula e depois sou eu novamente, tá bom? Então, o Gustavo, ele é professor também aqui da OAB-ESA e ele vai fazer uma introdução para nós. Pode falar. Gu, bom dia. Bom dia, Lu, obrigado. Pessoal, eu queria só fazer umas palavras iniciais. A professora Angélica Carlini gostaria de estar aqui conosco, ela é coordenadora do Núcleo de Seguros e Resseguros aqui da ESA da OAB São Paulo. Fazer essas palavras iniciais, agradecendo a professora Luciana Pavone, a Marcela Bonatti, a Ana Paula Santos. Esse curso foi feito com muito carinho pelas professoras, especialmente pela Luciana, que coordenou aí e organizou esse curso para vocês. É um curso específico de resseguros, então do núcleo aí de seguros e resseguros da OAB São Paulo. É algo muito importante assim, para a gente que está trabalhando com seguros e resseguros, ou quem tem interesse especialmente em trabalhar com seguros e resseguros. Resseguro é algo muito importante, vocês vão ver aí com as professoras que resseguro está totalmente relacionado a seguros e ele vai estar envolvido em todos os momentos da relação securitária, né? A gente fala muito em seguros porque é a relação direta com o segurado, mas resseguros está sempre por trás para poder proteger a seguradora. Vocês vão ter as aulas. Queria agradecer muito o convite da professora Luciana para a Ana Paula e para a Marcela, para elas poderem estar conosco aqui na OAB. E Lu, obrigado mais uma vez por estar nesse momento com a gente, de trazer mais o conhecimento de seguros e resseguros, especialmente, para o núcleo aqui de seguros e resseguros da OAB São Paulo. A professora Angélica Carlini mandou um beijo para todas vocês. E vamos seguir com esse conhecimento, com os estudos no nosso núcleo aqui. Um beijo, bons estudos para vocês. O que vocês precisarem, estou sempre aqui para trabalhar e para trocar conhecimento com vocês. Um beijo grande e boa semana para todos e bom trabalho. Obrigada, Gu. Obrigada. O pessoal está dando tchau aqui, que você não vê a sala e elas não te veem. Mas obrigada. Tá bom. Marcela, quer falar um pouquinho e Ana Paula para se apresentarem já previamente? Sim, eu vou começar então. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcela Bonatti, sou atuária, especialista em resseguro e estarei amanhã com vocês para falar um pouquinho e dar mais detalhes e apoiar na dissertação sobre o que é o resseguro dentro da estrutura e como vocês podem apoiar a gente no dia a dia, fazendo parte desse curso. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Ana, quer falar alguma coisinha? Tá no mudo, Ana. Desculpa, para variar, né? Não, queria só dar bom dia para todo mundo. Queria dizer para vocês aproveitarem bastante o curso, que a gente preparou com bastante carinho. E é isso, bom dia, boa aula para vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana, Marcela. A gente se vê aí durante a semana. Abraço. Abraço, boa aula. Obrigada, gente. Aproveitem. Obrigada, tchau, tchau. Bom, novamente, bom dia. Eu gostaria de ter chegado mais cedo, mas realmente não foi muito possível. Bom dia para quem está ouvindo a gente de casa também, no online. Não foi possível, então não deu para a gente fazer uma introdução antes, mas faço agora. Então, começando mais uma vez, meu nome é Luciana, sou a Luciana Pavone, sou advogada há mais de 20 anos e trabalho com a área também de seguros e resseguros. Atualmente trabalho na empresa Swiss Re, que é uma resseguradora suíça. Não estou aqui em nome da Swiss Re, né? Estou em nome próprio mesmo, mas trabalho nessa empresa e trabalho lá na área de contratos. Então, lá eu faço toda essa revisão de todos os contratos de resseguro, que a gente também chama de slips de resseguro. Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, antes de a gente começar, só para eu entender um pouquinho, o pessoal de casa também.
de onde vocês são. Tipo, se vocês quiserem falar o nome, ótimo, e com que vocês trabalham, para a gente entender mais ou menos como é que está o nível do pessoal, se é alguém que já trabalha com seguros, se são advogados querendo conhecer, quem é o nosso público aí. Então, eu gostaria que vocês daqui começassem, depois eu peço para o pessoal de casa também falar um pouquinho, tá? Pode ser? Meu nome é Ayla, eu sou do mercado segurador, trabalho com seguros há mais de 10 anos. Então, você já conhece muita coisa. Legal. Meu nome é Caroline, também trabalho no mercado segurador há mais ou menos há 10 anos. E hoje eu trabalho na parte operacional ali do seguro. Olá, bom dia. Michele, eu também estou no time de seguro hoje. Que legal. Tudo bem, eu sou a Júlia, eu trabalho como secretário do time de seguro há uns 6 anos. E eu acho que talvez você até conheça a sócia que trabalha aqui em São Paulo. Sim, conheço. Eu vim com ela no Dinir e agora a gente está no carro. Sim, sim, muito bom, legal. Sejam bem-vindas. Sou Luciana, trabalho com a parte de plano de saúde, mas por ter uma intersecção aí com resseguros, estou aqui para aprender mais. Eu sou a Mayara, recém-formada, advogada, e eu vou ingressar no mercado segurador. Que interessante. Sejam bem-vindas. O pessoal de casa quer abrir o microfone e falar, por favor? Bom, eu posso começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Heloísa. Eu trabalho com seguros, resseguros desde 2017. Sou advogada, sempre trabalhei em escritórios, trabalhei também... Ouvi um pessoal falar que trabalhei com o Dinir, trabalhei muito tempo lá, agora estou em outro escritório, mas sempre trabalhei desde que me conheço por advogada com seguros e resseguros. Muito bom. Obrigada. Mais alguém? Bom dia, pessoal. Eu sou o Gustavo. Bom dia. Eu trabalho com resseguros e seguros desde 2021, desde 2021. É um prazer, já fui aluno também do GU. É um prazer participar desse curso. Obrigada, seja bem-vindo. Mais alguém? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Raíssa, eu trabalho com seguros desde 2013, e sempre em escritório, e atualmente, desde 21, trabalho aqui para uma seguradora do grupo aqui econômico da XP Investimentos. Muito bom, obrigada. Mais alguém? Olá, pessoal, bom dia, eu sou o Rafael. Eu sou trainee no escritório de advocacia, trabalho com seguros e resseguros desde 2021. Muito bom, seja bem-vinda. Mais alguém? Posso falar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tainá, eu sou advogada, trabalho com seguros e resseguros desde 2021. E sempre que tem algum curso aí da ESA, eu estou participando também. Ótimo. Mais alguém? Bom dia, pessoal. Eu me chamo Marco, sou advogado também, tenho trabalhado com seguros desde 2023, ainda tenho menos experiência que a maioria aí. Mas será muito bem-vindo para aprender bastante coisa e compartilhar também, com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou advogado também, trabalho com seguros desde 2017 e atualmente eu trabalho no departamento de sinistros da BMG Seguros. Muito bom, seja bem-vindo. Mais alguém? Obrigado. Bom dia, meu nome é Mariana Pereira, eu sou advogada, trabalho com seguros desde 2009, sempre advogando a favor das seguradoras. E em 2023, eu comecei a trabalhar para seguradoras, né? Dentro da seguradora. Eu trabalho na Chubb, trabalho na área de produtos. Sou analista de produtos. Ótimo, obrigada. Mais alguém? Bom dia, pessoal. Meu nome é Karine, também trabalho em defesa das seguradoras, trabalho com seguro desde 2017.
Ótimo, muito bom. Temos mais pessoas? Todas? Tá joia. Deixa eu perguntar, vocês estão achando que tá quente aqui? Eu tô achando um pouco quente, né? Eu acho que eu vou só pedir para eles verem se aumenta um pouquinho o ar e a gente começa, tá bom? Um momentinho. Sim, ai, tá muito quente a sala. Consegue deixar um pouquinho mais frio? É, tá super quente, Vani. Obrigada. É, tá quente. Se puder deixar mais fresco. Tá ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos começar. Muito obrigada a todos, então, por terem compartilhado um pouquinho a experiência de vocês. É bom a gente saber, para a gente, né, deixar de uma maneira bem aberta. Fiquem à vontade para falar, para interromper, para fazer questionamento. Acho que assim a aula fica muito mais interessante, não fica maçante, se não só eu falo bastante. Então é legal que vocês participem, pessoal de casa também, fiquem à vontade, eu não consigo ver ninguém levantando a mão, tá, em casa, então se quiserem falar, abram o microfone, já falem, por favor, e quem estiver aqui também, tá? Interessante a participação para que a gente faça uma aula legal, porque na verdade é uma troca de conhecimento, né? A gente não vai, eu não detenho toda a verdade, eu não sei tudo, eu estou aprendendo sempre também, então é muito legal a gente ver, e até vocês com a experiência de vocês, que vocês têm dentro do mercado já, né, falar alguma coisa que vocês passaram, aprenderam, é super interessante, tá? E parem também, tem alguma dúvida, o que eu estou falando não faz muito sentido, a gente fala de novo, fala de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, então, hoje é a primeira aula, a gente vai falar um pouquinho de contrato, de seguro mesmo, seus princípios, vai falar um pouquinho do ambiente regulatório no Brasil, resseguro e contrato de resseguros, tipos de resseguradores que a gente tem, condições particulares e gerais de um contrato de resseguro, cláusulas obrigatórias da SUSEP e formalização do contrato de resseguro. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, justamente para colocar todo mundo na mesma página, para daí para frente a gente começar realmente a falar do resseguro em si, tá? Então, amanhã com a professora Marcela, eu estarei aqui também todos os dias, mas com a professora Marcela vocês vão ver mais a parte de tipos de resseguro, quais são os tipos de contrato, como funciona, como são as estruturas. Para quem não conhece quais são as estruturas, vão ver direitinho, para quem conhece vai ver um pouquinho mais a fundo como funciona, é bem interessante. E depois da terceira aula com a professora Ana Paula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas cláusulas contratuais, então a gente vai falar de follow the fortune, quem conhece, né, a gente vai falar depois o que é, follow the settlements, ECO e XPL, ela vai trazer alguma coisa bem legal sobre o PL 29, que é o projeto de lei que está tramitando no Congresso, para alteração da lei de seguros, né, e que vai ter aí bastante impacto para todos, tanto as seguradoras como resseguradoras, então vai falar como é que está isso, quais cláusulas aí estão alterando, essa parte acho que vai ser bem legal, porque está bem atualizado, né? E a gente vai ter a última parte falando também de algumas outras cláusulas do contrato de resseguro, cancelamento e algumas cláusulas de exclusões de maneira geral, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, aqui, trouxe um conceito de contrato um pouco mais moderno, digamos, né, para a gente pensar um pouquinho. A relação jurídica coletiva, subjetiva nucleada na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos, existenciais e patrimoniais. Então, não é só patrimônio, qualquer efeito jurídico. Não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante terceiros, né? Então, aí aqui traz um pouco mais desse conceito um pouco mais atual hoje de contrato, né? Esse conceito é do Paulo Nalim. Antes a gente tinha muito mais o conceito de contrato mais entre as partes apenas contratantes, sem trazer muito para fora. Hoje em dia, com alguns princípios, desde o Código Civil de 2002, a gente tem muito mais coisas além das partes ali, apenas das partes contratantes, né? E uma dessas coisas é a questão da função social do contrato.
Então, por que eu trouxe para falar um pouquinho da função social do contrato? Porque ela é muito importante dentro do contrato de seguro, tá? Ela é um princípio de ordem pública, então, né, ele vale acima de determinadas outras leis ou determinados artigos, e ele traz a seguinte questão, ele foi até alterado em 2019, porque a redação original dele não era essa. Tem toda uma discussão doutrinária sobre isso, né, e ficou de uma maneira, segundo a maior parte da doutrina, um pouco mais fácil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O que seria isso, né? O que seria a função social do contrato? A função social do contrato, ela traz não apenas realmente aquela relação entre as partes contratantes, mas o que esse contrato vai causar no mundo jurídico. O que ele vai trazer para todos que estão ao redor? Não é só exatamente em relação àquelas partes, porque ele não altera ou ele não produz efeitos somente para as duas partes, ele produz para diversas outras partes. E o contrato de seguro ou de resseguro, a gente vai ter essa questão também, né? Ele não vai produzir somente entre aquelas duas partes. O que fizer aqui vai poder acarretar alguns prejuízos ou questões boas para várias partes, a não ser apenas as duas. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima do Estado, né? E a excepcionalidade da revisão contratual. Então, interfere-se de maneira mínima, as partes é que vão buscar ali o que elas querem, como é que vai ser a relação entre elas, sem ter muita intervenção estatal, sem ter, você tem que fazer dessa forma. Aqui a gente vai ter muito forte a questão do pacta sunt servanda, que a gente via muito isso. Eu me formei no Código Civil de 16, eu me formei em 2002, então o Código Civil ele ia começar a ter a vigência em janeiro de 2003, eu me formei em dezembro de 2002, então eu estudei a faculdade toda com o Código Civil antigo, e o pacta sunt servanda, ele era muito forte. O que está dito e acordado entre as partes vai prevalecer sobre qualquer coisa. O Código Civil de 2002, ele trouxe totalmente a diferença em relação a isso, né? Não que não exista mais a vontade das partes e a autonomia das partes, não é nesse sentido. É no sentido de que nada vai poder interferir nisso, não. A depender, algumas coisas vão poder interferir sim, tá? A própria legislação, hoje em dia nós temos os enunciados do CCJ, que é dos enunciados da Jornada de Direito Civil, né? Há algum tempo a gente já tem esses enunciados, e eles trazem realmente muitas questões diferentes em relação a isso, trazem muito mais coisas, o que acontece realmente na prática. Porque a lei nunca vai conseguir acompanhar a nossa vida, né? A vida é muito dinâmica, o mundo muda o tempo todo, de um ano para outro nós vemos mudanças, a lei não consegue acompanhar. Então, a gente teve um Código Civil de 1916, ficou até 2002, há quantos anos, né? Quanta mudança teve que ter. A gente teve o Código Civil de 2002, já tivemos uma alteração ou outra por algumas leis, mas agora a gente está fazendo uma revisão do Código Civil. Então, o Código Civil já está num anteprojeto de uma revisão dele, para fazer também a alteração de diversos estatutos, inclusive especialmente na parte de seguros. A ideia é que sofra muita mudança na parte de seguros, tá? Então, tem juristas diversos, inclusive a própria professora Angélica Carlini, trabalhando nesse anteprojeto para fazer coisas que sejam mais interessantes e mais próximas, realmente, da gente. Hoje a gente tem o Código Civil falando de seguro, mas ele não traz o arcabouço necessário para nós que trabalhamos com seguros e resseguros. Então, a gente vai ter outras legislações, que a gente vai falar daqui a pouco, que vão trazer todo esse suporte para nós. Aqui vai falar de uma maneira muito mais geral. Muito melhor do que era no de 16? Muito melhor, mas ainda não é o ideal. Ainda precisa de muita coisa para ser realmente uma legislação que vai trazer o que acontece na prática, tá? Então, os contratos devem ser sempre interpretados de acordo com essa concepção social onde eles estão inseridos. Isso é a função social do contrato. Não adianta eu querer falar que não, é dessa forma, é o que nós combinamos, é o que está acordado, sem levar em conta tudo o que está ao redor. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouquinho. O outro princípio muito importante que a gente utiliza tanto no mundo contratual, quanto também em seguros e resseguros, é a boa-fé objetiva. Esse é um dos mais importantes, né?
Ele também é um princípio de ordem pública. Então, ele fala o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Aqui ele traz um pouquinho diferente. No Código Civil 16 também a gente tinha muito aquela questão da boa-fé subjetiva, né? A pessoa fazer o correto, moralmente correto. Aqui é um plus a mais. Ele traz isso, mas ele traz também a necessidade da pessoa agir de maneira correta no início, antes de começar o contrato, na fase pré-contratual, durante a execução do contrato e na conclusão do contrato. Porque esse contrato, ele não começa e termina e acabou. Ele ainda continua produzindo efeitos, muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, o contrato de resseguro. A gente vai falar em uma outra aula, não vai ser hoje, mas digamos que a gente tenha um contrato de resseguro, um tipo de contrato que é o contrato automático, que a gente vai falar também depois, e tem uma apólice nesse contrato que ela entrou nele no final da vigência dele. Digamos que ele ia terminar 31 de dezembro, ela entrou no dia 31 de dezembro, essa apólice nesse contrato. O nosso contrato está encerrando. Como é que vai ficar essa apólice, se tiver um sinistro nela? Vai depender exatamente do tipo de contrato que a gente vai ter. E a gente vai falar isso depois. Se ele vai ser base risk attaching, se ele vai ser losses occurrence. Para ele poder entrar e produzir efeitos depois. Digamos que ele é um risk attaching. Ele entrou aqui em dezembro de 2023 e o sinistro só aconteceu agora, em março de 2024. Esse sinistro está coberto? Se ele for um risk attaching, ele está coberto. Esse contrato já terminou a vigência dele, mas ele ainda está produzindo efeitos, né? Então, a gente vai ter diversas questões que, sim, a gente tem que guardar essa boa-fé em todos os momentos. Aqui até eu copiei esse enunciado do CJF. Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação, ou seja, não preciso comprovar a culpa, responsabilidade objetiva. Teve o problema, estou comprovando lá a existência que teve uma violação da probidade e da confiança, é responsabilidade objetiva, tá? Não tem que comprovar a culpa. Então, o seguro, inclusive, o próprio resseguro, eles são baseados muito na boa-fé. Muito. É o que muitas pessoas até levam isso. Ah, tá bom, tá escrito lá. Mas o que a gente também tem que levar em consideração, não apenas o que está escrito no contrato. Qual a verdade, qual a vontade real das partes no momento da contratação? Isso é o mais importante, tá? Isso é a boa-fé objetiva. Qual é a real motivação, né? Para a gente poder agir da melhor forma ou não. Tudo bem até aqui? Vocês viram isso? Acho que viram isso na faculdade, né? Eu que não vi na minha época. Depois eu tive que fazer curso para me atualizar, para aprender, para falar minha pós-graduação, eu fiz em contratos aí, inclusive minha monografia eu fiz em boa-fé objetiva no contrato de seguro. Então, assim, é muito interessante a gente ver a mudança, né? Para mim foi uma mudança, para vocês já foi a realidade assim que estudaram, né? Então, vamos lá. Contrato de resseguro e seus princípios. Então, aqui eu vou falar só esse do Celso Marcelo de Oliveira. É um contrato segundo o qual uma pessoa ou instituição, aí vai ter o segurador ou a seguradora, se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar outra pessoa ou instituição, segurado ou a instituição, do prejuízo resultante da ocorrência de riscos futuros, não é nada que aconteceu agora, a gente está fazendo o seguro para se vier a acontecer alguma coisa, né? Tendo como objeto coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações e direitos. Então, isso acho que já resume bem o que a gente quer falar sobre seguro, né? E quando a gente explica, não para vocês que já são do mercado, ou também já é advogado, ou já sabem algo, mas explico às vezes para um estagiário que entra na empresa, né? Ah, seguro, aí já fala seguro do carro, né? É o que está mais próximo de nós, né? É o que a gente mais facilmente lembra, porque ele está mais no nosso dia a dia. O brasileiro tem costume de fazer isso. Seguro de vida, às vezes, né? Seguro residencial, às vezes. Seguro de carro,
quase todo mundo tem, né? Então, já é um seguro que está muito mais próximo de nós. Então, a gente lembrar exatamente isso. O que eu faço para segurar um bem que eu tenho? Nesse caso é um bem, né? Ou até pessoa também, porque a gente vai colocar a parte de responsabilidade civil lá, né? Também. A gente vai segurar o nosso carro mediante o pagamento de um prêmio, de um valor para a seguradora. Ela faz os cálculos atuariais, entende que o prêmio deve ser X para poder segurar aquele bem. Segurando aquele bem, se ocorrer um sinistro naquele período de vigência da pólice de 1 ano, eu vou te pagar. Se não, tudo bem, você pagou, eu estive à sua disposição para pagar, por isso que não é uma relação de prestação de serviço. Porque é uma prestação de serviço, se o serviço não for prestado, você não paga, né? Ou se você pagou adiantado, você pega o valor de volta. Não é uma prestação de serviços. A seguradora esteve em risco. Ela esteve ali pronta para te pagar caso você precisasse de um pagamento, de uma indenização, né? Então, tem essa grande diferença. E às vezes a gente vai ver isso em, por exemplo, em algum contrato, em alguma cláusula, às vezes vem alguma questão. Quando começou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, vinham pessoas colocando, às vezes, aquelas cláusulas imensas para a resseguradora, trazendo aquela ideia de que a resseguradora era uma prestadora de serviços, né? Então, eles pegavam a cláusula que eles fizeram a cláusula para colocar com os seus prestadores de serviços e mandava para a resseguradora. A resseguradora não é uma prestadora de serviços, ela é uma parte financeira e econômica daquela relação. Ela vai trazer um valor, um aporte para aquela relação, ela não está prestando serviço, assim como a seguradora também não presta o serviço. É lógico que dentro do escopo social dela, ela pode prestar algum serviço, mas não de seguro, e nem de resseguro. Ela vai fazer outros tipos de serviço, não esses, tá? Seguro e resseguro não é prestação de serviço. Vamos lá. Então, eu vou falar agora um pouquinho dos princípios do seguro. Boa-fé e função social a gente já falou, né? E vamos nos atentar agora a esses outros dois, mutualismo e princípio indenitário. Então, vamos lá. O que seria o mutualismo? A gente sempre ouve, quem trabalha no seguro e no resseguro sempre ouve, né? Princípio do mutualismo, do princípio indenitário. É bem comum. Exatamente por quê? O mutualismo é exatamente isso. A gente vai ter pessoas pagando prêmio, ou pagando um valor, se a gente fosse falar de uma maneira genérica, pagando um valor para uma entidade, para essa entidade distribuir essas indenizações com o valor desse prêmio para aqueles que tiverem necessidade naquele momento. Então, por que mutualismo? É um fundo mútuo, é um fundo de todos. Cada um vai contribuir com o seu prêmio, com o seu valor, vai colocar lá para a seguradora vai ter todo aquele montante, pode ser que naquele ano eu tenha um sinistro, pode ser que não. Pode ser que o outro tenha 2 sinistros naquele ano. Então, um compensa o outro. Um paga um pouco, todo mundo paga um pouco para um fundo comum, para aquele que teve o sinistro poder ser indenizado do valor que ele precisa. Se a gente colocasse, por exemplo, no plano de saúde, a pessoa paga o plano de saúde todos os meses, tem pessoa que não usa o ano inteiro o plano de saúde, né? Eu não precisei ir para o pronto-socorro nenhuma vez, não precisei fazer uma cirurgia ou uma consulta, os médicos que eu fui foi o do meu plano de saúde, não dei, entre aspas, gasto no plano de saúde, né? Essa pessoa, por esse motivo, ela já está contribuindo, mas teve aquela outra que fez cirurgia, que foi para o pronto-socorro, que teve consulta com um médico fora do plano de saúde, teve que receber o seu reembolso. Então, a gente vai ter todo esse bolo de dinheiro com aqueles outros interferindo para poder serem pagos dessas indenizações, serem reembolsados dos gastos que tiveram, né? Então, o mutualismo é exatamente isso. Todos pagam para um bem, para que você esteja ali, né, pronto e coberto para quando você precisar usar, para que também todos os outros estejam. Se você não usou, ótimo, melhor para você. Você fala, não, mas preciso usar o meu seguro porque eu estou pagando. Não, eu não quero usar o seguro. Eu prefiro pagar e deixo ele quietinho lá, né? Porque realmente quando a gente precisar, ninguém quer precisar usar, né? Seja o seguro saúde, seja o seguro por algum bem que a gente tenha e a gente teve um problema e precisou acionar esse seguro. Uma coisa importante também da gente falar nessa questão, não apenas do mutualismo, mas do seguro em si,
É que a gente vai pagar esse prêmio, a gente vai utilizar. Mas muitas vezes a gente vai ter que pagar, e aí não para o seguro-saúde em si, mas para os outros tipos de seguro, a gente também vai ter que pagar um valor para a seguradora, para a gente poder utilizar isso, né? Então, digamos que a gente tem lá o nosso seguro de carro. Ai, bati o carro, né, vou acionar o seguro, qual o valor da franquia? Ou seja, além do valor que eu já pago do seguro, eu também vou ter que pagar um valor para poder acionar esse seguro, né? Então, pago um valor também dessa franquia para poder acionar. Acionei, paguei o valor da franquia, utilizei, tá tudo certo. Por isso que, às vezes, quando a pessoa bate o carro, às vezes ela pensa, ah, deixa eu ver se vale a pena ou não acionar o seguro. Né? Pode ser que não vale a pena, porque a franquia é R$3.000, o valor do meu prejuízo fica em 1.000, então eu vou arrumar por fora, nem vou acionar o seguro. Não quer dizer que você não tenha tido um sinistro, mas você não acionou, então a seguradora nem ficou sabendo do sinistro, tá? Você já arrumou por fora, já tá tudo certo, não precisa acionar, porque não compensava financeiramente fazer isso, tá? Então a gente vai ter todas essas questões. Deu para entender? Todo mundo ok? Sim? Boa fé, como eu falei, a gente já falou, função social, princípio indenitário. Então, o que seria o princípio indenitário? Todo seguro, ele vai prever uma indenização, por isso indenitário, né? Então, ele vai prever que seremos indenizados de alguma forma. Mas como está disposto esse indenitário? Eu não lembro se está acho que está no 782 do Código Civil, no artigo, se eu não me engano, o princípio indenitário. E ele vai trazer exatamente o quê? Ele vai falar, todo sinistro que houver, você tem o seguro. Se você tiver um sinistro, você vai receber a indenização. Mas como vai ser essa indenização? Tudo que eu tiver de prejuízo vai ser pago? Não. Vai ser pago dentro de duas questões básicas. A soma assegurada que você tiver. Então, tudo que eu olhei, eu mandei lá, falei que meu carro era assim, assim, assado, ano tal, modelo tal. Ele já tem uma ideia do valor desse carro. Então, essa é a soma assegurada. E aí eles vão falar para mim também mais uma outra questão. Tá bom, vai ser dentro da soma assegurada e dentro do valor máximo da minha pólice. Então, vão ter essas duas questões que vão ser muito importantes para a gente saber qual o valor dessa indenização, desse bem. Pode ser que tenha uma perda total nesse veículo e eu tenha que pagar e eu vou receber o valor integral? Sim, eu vou receber o valor integral, mas pode ser que não tenha sido uma perda total e eu vou receber o valor do prejuízo. Né? Nunca vai ser mais. E por que ele é tão importante? Para que o segurado, ele não seja, não tenha um enriquecimento ilícito. Também é contra a lei. Ele não pode receber, o seguro, ele não é uma forma de você fazer dinheiro, de você guardar dinheiro, de você buscar, né, dinheiro. Não é, ele é simplesmente para proteger o seu bem, para que você volte ao seu status quo, ao que você tinha antes. Ao que você tem um carro, bateu o carro, ou foi roubado o carro, devolve o valor do meu veículo, né? Conserta o meu carro para ele voltar como ele estava. Então, é para isso que funciona o seguro, né? Então, por isso esse princípio indenitário. Ele está muito bem escrito no nosso Código Civil. Tem 2 artigos que falam sobre isso, exatamente nesse sentido do princípio indenitário. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá. Então, hoje nós temos no Código Civil os artigos 757 a 802, tá? Que falam dessa parte de seguros. Deixa eu pensar até que não são poucos artigos, são até um número considerável, né? No Código 16 era muito menos. Tem bastante artigo, mas sim, eles devem sofrer aí algumas mudanças com essa reforma, tá? Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, mais ou menos aquilo que a gente tinha falado, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Os riscos já têm que ser determinados antes deles acontecerem, né? Que é quando a gente vai fazer o contrato de seguro. Somente pode ser parte no contrato de seguro como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Não é qualquer um, mas é dessa forma. O Decreto-Lei 73 de 66 também fala algumas coisas. Então, esse aqui a gente já tem ele já um pouco mais antigo, mas ainda também muito presente. Consideram-se operações de seguros privados, seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
ficam excluídas das disposições desse decreto-lei os seguros no âmbito de previdência social regidos pela legislação especial pertinente, tá? E a gente tem sim. Pertinente, é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre ambiente regulatório no Brasil. Então, vamos lá. Quem a gente tem hoje como o nosso regulador dentro do âmbito seguros e resseguros no Brasil? A gente tem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ela é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, resseguro, capitalização e previdência complementar aberta. Então, ela fiscaliza toda essa parte, não é só seguros e resseguros, tá? A SUSEP faz parte do CNSP. Então, às vezes a gente vê lá a legislação, vem uma nova resolução, CNSP. Putz, mas não é da SUSEP, né? Que é fiscalizador, não estou entendendo, né? Então, o CNSP é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, digamos, ele está acima, ele está dentro, a gente vai falar aqui, vai. É o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas políticas de seguros privados. Ele é composto por representantes do Ministério da Fazenda, presidente, do Ministério da Justiça, do Ministério da Previdência e Assistência Social, da SUSEP, do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Então, o CNSP ele tem muito mais do que apenas a SUSEP, ele tem vários órgãos dentro dele. Então, ele é esse Conselho Nacional, dentro dele, uma partezinha dele é a SUSEP. Então, a gente vai ter todas as normas, né? A gente vai ter, dentro do mercado de seguros e resseguros, por exemplo, que é o nosso foco aqui. A gente vai ter resoluções da CNSP, então resoluções que vêm lá de cima, que são resoluções muito mais robustas, que vão trazer muito mais, uma forma muito maior e um arcabouço muito maior de como deve ser regulado o seguro e o resseguro no Brasil, tá? Então, por exemplo, até final de 2022, nós tínhamos a resolução 168. A 168 era a nossa, né, bíblia aí do resseguro no Brasil, né? Então, tudo que a gente precisava saber, não tudo, mas uma boa parte, ou pelo menos as partes principais, a gente tinha dentro da 168, de 2007. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso, foi quando abriu o mercado de resseguro no Brasil, né? Então, a gente tinha lá desde 2007 essa resolução, e ela foi baseada na 126, que é uma lei complementar. 126 de 2007 é a lei complementar que foi baseada depois na 168. Tanto que a 168 é quase uma cópia da 126, ela tem coisas muito parecidas, né? E aí a gente vai ter, dentro da SUSEP, não esse tipo de norma que vai trazer todas essas formas de fazer o que a gente tem. A gente vai ter algumas circulares, cartas circulares. Aí sim a gente vai ter outros instrumentos também importantes, né? Mas de uma hierarquia um pouco menor, mas que vai trazer sim formas de trabalhar, vai tratar de assuntos muito específicos. Então ela vai tratar, por exemplo, só da, sei lá, uma partezinha de assinatura de documento, por exemplo. Ela pode trazer coisas muito específicas. Ela vai trazer sobre a parte de embargos e sanções, por exemplo, a gente tem a circular 5 de 2019, que é a parte de embargos e sanções, que a gente vai falar mais para frente também. Então, ela vai trazer algumas outras questões que não, como a própria CNSP, tá? Eu não sei se vocês recebem depois esse material, eu acredito que sim, né? Aqui tem um link da SUSEP também para entrar e para ver essa parte, tá? Alguma dúvida? Não? Vocês são muito quietinhos, gente? Vocês falem um pouco. Vamos lá. Resseguro e contrato de resseguro. Então, como eu falei para vocês, até dezembro de 22, a gente tinha a resolução 168. A partir de dezembro de 22, a gente tem a 451 de 22, de 2022, tá? Então, meados de dezembro, mais ou menos, foi publicada essa nova resolução e ela veio substituir a 168. Por quê? A 168 já estava muito defasada. Era de 2007, a gente tinha várias outras circulares da SUSEP para abordar tudo que ela precisava abordar. Porque como ela foi ficando defasada, era mais difícil mexer nela do que você criar uma nova circular, criar uma nova circular. Então, a gente tinha diversas circulares, não que a gente não tenha ainda, mas a gente tinha muitas. E essa resolução, inclusive, ela revogou todas essas circulares. No final dessa resolução, ela traz ali uma lista de todas
as circulares que ela revogou, justamente porque ela abordou dentro dela pontos específicos que estavam nessas circulares. Então, ela fez o quê? Ela juntou tudo. Né? Vamos tirar tudo isso daqui, vamos colocar tudo na resolução, mais fácil. Né? Porque você vai ler uma coisa na resolução, de repente, tá, mas isso não responde a minha dúvida. Né? Aí você vai procurar uma outra circular. Aí depois, mas aqui ainda não tem tudo, você procura outra. E assim você vai. É muita coisa. Né? Muito difícil para você ir achando todas as respostas que você precisa. Então, vamos lá. O que seria, então, o resseguro? É a operação de transferências de risco de uma cedente, ou ressegurado, ou companhia, ou seguradora. Você vai poder ter diversos nomes, né? Porque a cedente, ela está cedendo uma parte do risco dela para uma outra empresa, né? Com vistas à sua própria proteção da seguradora. Ela quer passar isso para ela se proteger. Para um ou mais resseguradores, né? A gente vai ver um pouquinho disso. Através de contratos automáticos ou facultativos. Hoje a gente vai ter uma noção muito breve do que é isso, mas amanhã a gente vai entrar mais nesse ponto. Ressalvado o disposto no inciso 13 deste artigo. Aí eu coloquei entre aspas ali, que é a retrocessão. A gente vai falar um pouquinho também. O contrato de resseguro é o documento físico ou eletrônico que representa uma operação de transferência de riscos de uma cedente para um ressegurador. Então, aqui a gente vai ter a seguradora, aqui vindo para o ressegurador, e o broker no meio. Então, vamos falar um pouquinho agora disso tudo. Então, às vezes as pessoas falam, a pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho com resseguros. Aí a pessoa, né, uma interrogação assim gigante. O que será que é isso? Nunca ouvi falar. Normal, eu também, antes de... até no começo, não, eu comecei trabalhando num escritório de advocacia, a gente já trabalhava com um pouco de resseguro, mas, sei lá, se você trabalha em um outro ramo que não tem a ver com isso, você não vai saber, não vai fazer ideia do que seja. Você já ouviu alguma vez falar sobre resseguro antes disso? Não, né? Né? Porque se a seguradora não faz o resseguro, e dependendo da área que você trabalha, você não vai ter contato, né? A verdade é essa. Então, é assim um mundo à parte. E até quando eu fui trabalhar, eu trabalhei, antes de vir para a Suíça, eu trabalhei na Aon, então eu era broker, né? Eu trabalhava no departamento jurídico de compliance. E a gente trabalhava muito analisando o contrato, mas do retail, da parte de seguros, né? E eles sempre tiveram, e eles têm até hoje a corretora de resseguros, né? E a corretora de resseguros era muito independente, então fazia muito sozinha as coisas e não passava para a gente do jurídico para analisar. Então, mais no final que eu comecei a ter um pouco mais de contato, né? E aí eu falei, nossa, eu amei isso daqui, eu quero trabalhar com resseguro na minha vida. Isso é o que eu quero. Foi incrível. Eu achei muito diferente, muito interessante, eu gosto muito de resseguro. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, acho que é isso daqui é legal. Então, vamos lá. Então, o que seria exatamente isso? Então, vou falar um pouquinho. Porque eu falei ali, cedente, seguradora, porque realmente a seguradora, então vamos imaginar, para abarcar todos, vamos imaginar, sei lá, uma seguradora qualquer, sei lá, Allianz, por exemplo. Allianz, a gente pega a Allianz, vai, Porto Seguro, vamos falar Porto Seguro, porque a Porto Seguro é a mais conhecida de todos. Né? Seguradora nacional, que todo mundo vai conhecer. Então, a gente pega a Porto Seguro, por exemplo. A Porto Seguro está lá, ela é uma seguradora, só que, normalmente, ela não vai conseguir arcar com os valores dela, com os prejuízos, quando ela tiver os sinistros dos segurados dela. Então, se a gente voltar lá no começo, a pessoa fez um seguro do automóvel. Só que eu fiz, você fez, milhares de pessoas fizeram. É muito risco para ela. Ela tem um capital limitado. Todas têm, né? É impossível você ter um capital infinito. A gente tem um capital limitado. Ela não vai conseguir arcar com todos os sinistros que ela tiver, porque ela não faz só seguro de carro. Ela tem o seguro-saúde, ela vai ter a parte de residência, ela vai ter diversos outros riscos dentro da carteira dela. Então, ela vai ter que ter muito dinheiro para fazer face a esses sinistros que ela tiver. Ela não tem como, né, arcar sozinha. O que ela vai precisar? Ela vai precisar expandir isso, né? Ela vai precisar tirar um pouco dela. Deixa eu tirar um pouco de responsabilidade, né? Porque eu não vou conseguir pagar tudo se eu precisar pagar. Ela vai tirar
essa responsabilidade dela através de algumas formas, mas vamos falar aqui 2 formas. Através do resseguro, que é o nosso ponto aqui, e através do cosseguro. O seguro a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos primeiro falar do resseguro. Então, ela vai tirar isso através do resseguro. O resseguro é o quê? É o que a gente fala de uma distribuição de risco vertical, tá? Então, ela vai para baixo ou para cima. Ela vai tirar isso para alguém, ela não vai para o lado. O cosseguro é horizontal, a gente já fala daqui a pouco. E por que ele é vertical? Porque ela não é uma resseguradora, ela é uma seguradora. Né? Então, ela vai passar para um ressegurador, que é um outro tipo de empresa, uma parte do risco dela. A resseguradora e uma seguradora, é claro, e vocês que trabalham no mercado já sabem disso, é lógico que ela vai poder ter dentro do grupo dela uma seguradora e uma resseguradora. Muitas têm, a maioria. A maioria que é seguradora tem também uma resseguradora. Aí, essa resseguradora, ela vai sim poder pegar uma parte também do risco dessa seguradora, que é do mesmo grupo, mas ela também precisa colocar isso para fora também, senão ela vai ficar com todo o risco dentro de casa. Né? Por mais que ela esteja passando para outra empresa, mas é uma empresa também do grupo. Né? Então, ela fica com todo o risco dentro de casa. Então, ela vai passar para a resseguradora. Passando esse risco para a resseguradora, ela vai estar tirando um pouquinho desse problema dela. Deixa eu dividir meu problema com os outros aqui, porque não dá para ficar tudo. E nesse sentido, e por que ela fala aqui um ou mais resseguradores? Né? Porque ela realmente, dificilmente ela vai passar para um ressegurador só. Pode acontecer, né? Pode ser que ela até deixe um pouco com ela dentro da resseguradora dela, ou fica com uma parte maior para ela retida e passa o restante. Mas normalmente ela vai dividir para mais de um ressegurador. Então, ela vai fazer o quê? A gente vai ter a questão do painel de resseguros. Né? E eu achava isso muito interessante quando eu comecei a ver, nossa, mas como assim um painel? Né? Lógico que você pode fazer aqui um desenho de um painel de resseguros, mas a gente pode imaginar também um bolo, digamos. Digamos que a gente tenha um bolo e a gente vai precisar cortar em várias fatias. Cada fatia é um pedacinho desse risco que eu estou mandando para alguém. Porque essa resseguradora, ela também, dificilmente ela vai pegar uma porção muito grande, porque ela não está pegando só da Porto Seguro. Ela está pegando também da Allianz, ela está pegando também da Chubb, ela está pegando também da Torco, ela está de todas as seguradoras, né? Então, aí vai ter exatamente toda essa divisão. Então, a ideia do resseguro é exatamente essa, a gente expandir, tirar um pouco da nossa responsabilidade para que o outro pegue um pouco, para que o outro pegue outro pouco, para que no final do dia, quando acontecer um sinistro como o Brumadinho, por exemplo, nenhuma empresa venha à falência. Porque o risco é tão grande, o sinistro é tão grande, que se uma, duas pegarem, essas empresas já foram à falência. Né? E aí, como é que a gente tem a questão da gente conseguir, por isso que falam, e eu acredito muito nisso, é exatamente isso, o seguro é uma forma não apenas de mitigação de risco, seguro e resseguro, ele tem toda uma função social por trás. Porque quando uma empresa fale, a gente vai ter problemas da falência, a gente vai ter credores que vão estar ali, a gente vai ter os segurados, a gente vai ter os empregados, a gente vai ter toda uma cadeia em volta disso. Para que essa cadeia continue funcionando bem, todo mundo tem que participar de uma maneira que seja a melhor possível. Isso seja no seguro-saúde, isso seja no seguro de grandes riscos, isso seja qualquer seguro. Né? Quer falar? Exato. É boa. Bem lembrado. Exato. Então, assim, como é que a gente faz para reerguer isso? Como é que a gente faz? Então, a função social do seguro é muito grande. É muito imenso para você poder auxiliar nesse momento também, para que as empresas não cheguem à falência, para que elas consigam lidar ali com o prejuízo delas, para que... Então, é exatamente isso, a empresa vai fazer o seguro dela para que ela não tenha problema quando acontecer algum sinistro na loja dela ou algo assim, no transporte de mercadoria dela, e também a própria seguradora e a própria resseguradora, né? Então, a gente vai ter toda essa cadeia para fazer isso. E, além disso, aqui, por exemplo, o broker é o intermediário, é o corretor, né? Então, assim, tem gente que fala que broker é só para resseguro. Não acho que broker você usa
de maneira geral, se você quiser, é o termo em inglês, mas se você quiser falar corretor de seguro, corretor de resseguro, que são diferentes. Você vai ter o corretor de seguro, no exemplo que eu falei da Aon, por exemplo, eu trabalhava na corretora de seguros. Tinha as pessoas que trabalhavam na corretora de resseguros. Então, a corretora de seguros, ela vai falar diretamente com a Vale do Rio Doce para fazer o seguro, né? Então, ela vai intermediar essa relação entre a Vale do Rio Doce e a seguradora. Para as grandes empresas, esse corretor ele que vai buscar as seguradoras no mercado e vai ver qual é a melhor para ele trabalhar com esse cliente, né? E a corretora de resseguros não, já é o outro nível, já entra naquela outra escadinha. Então, ele vai entrar lá na vertical. Então, o corretor de resseguros, ele vai buscar as resseguradoras para aquela seguradora que já foi escolhida. Então, lá ele escolheu a melhor seguradora para a Vale. Depois disso, a Vale quer, ou a própria seguradora, quando é cliente muito grande, o próprio cliente que busca o ressegurador também, tá? Acaba acontecendo. Ele acaba fazendo o quê? Vou pegar, então, a seguradora X, ela vai precisar de resseguro. Então, esse broker de resseguro é que vai buscar essas resseguradoras no mercado, tá? Para saber exatamente aí o que foi, o que vai ser feito, como vai ser feito. Deu para entender? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Tá. Aqui eu tinha falado da cedente. Por que cedente? Porque ela está cedendo uma parte do risco dela. Né? Então, muitas vezes você vai falar cedente, putz, mas quem é a cedente, né? É a seguradora que está cedendo o risco dela para o ressegurador, tá? Ou ressegurado, ou companhia, você vai encontrar de tudo dentro dos contratos de resseguro, né? A gente vai falar em breve, a gente só está seguindo aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar de retrocessão e de conseguro, tá? Então, resseguro positivado. Então, onde a gente tem, como eu falei para vocês, a lei complementar 126, né, política de resseguro, retrocessão e a intermediação. Então, ela vai trazer aqui regras sobre resseguro, sobre a retrocessão, que a gente já vai falar, e sobre essa intermediação que a gente falou, sobre o broker. Como é que também deve ser feita essa relação, né, entre o corretor e a seguradora. E tem a resolução 451 de 22, que eu falei para vocês que saiu, acho que 17 de dezembro de 22. A circular SUSEP, que saiu junto com essa, que é a 683 de 22, também traz outros aspectos de quanto você pode ceder, quanto você não pode ceder. Alguns outros aspectos. E aí revogou a resolução 168 e diversas outras resoluções circulares, tá? Compilando todos os principais dispositivos em um único documento. Algumas circulares importantes também, resoluções. A gente colocou algumas aqui que tratam de questões bem específicas também de resseguro. 42221, aí vão ter algumas de 21, de 20, uma circular um pouco mais antiga, 527 de 2016 e a 648 de 2021, tá? Mas são todas que trazem pontos importantes também sobre isso. Vamos lá. Vocês querem fazer uma pausa ou não? Querem continuar direto? Pode ser uns 10 minutinhos de pausa, 5, 10 minutinhos? Pessoal de casa, vamos fazer uns 5, 10 minutinhos de pausa? Daqui 10 minutos a gente volta, para não ter dúvida. Eu tinha perguntado se vocês eram advogados por conta disso. Na ESA você consegue fazer com a anuidade que você paga da OAB, aí você consegue descontar nos cursos. Muito legal, excelente. Aí você consegue descontar e você não paga mais pelo curso. Você já pagou a anuidade. A gente paga anual. R$1.000, mais ou menos, em torno de R$1.000 por ano, agora sim, né? Antes não tinha. Eu tava falando. Aí o que você fazia? Você já tinha, por exemplo, a CASP, que é a Caixa de Assistência de Advogado. Então, sei lá, por exemplo, eu compro na farmácia na Drogazil, que é do lado de casa. Eu tenho CASP, sai mais barato para mim. A escola do meu filho também tem um convênio com a CASP, então eu pago 10% a menos na mensalidade. A CASP, ela tem farmácia e tem livraria, tem plano de saúde também que você pode fazer pela CASP, então tudo sai mais já barato. Sempre teve palestras também, mas agora com essa questão do curso também é um plus a mais, né? Você já tinha benefícios, aí agora você tem mais benefícios com os cursos, e aí o tempo todo eu tô saindo cursos, né? Então é legal, quero ver se eu faço alguns também. Eu acho que faz um ano, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data.
mas eu acho que a sede continua lá na Maria Paula, né? Na Maria Paula, tem na Maria Paula e ainda tem lá na Sé também, não é certo? E aí agora tem essa parte aqui, eu sei que essa parte aqui eu não sei o que eles atendem, mas a parte da ESA é aqui. Agora eu não sei se tem outras. Também aqui do lado, eu demorei uma vida para chegar. Eu moro na aclimação, aqui do lado, dá para vir a pé. Tava muito trânsito, mas parado. Aí amanhã eu tô pensando, eu vou ter que chegar, acho que bem mais cedo, vou fazer o contrário, eu saio mais cedo, chego mais cedo aqui, fico esperando, porque aí não tem... É. Ah, tá. Eu nunca fui na da Maria Paula, acredita? Sempre fui na da Sé, ou sei lá o quê. E quando eu fiz a minha carteira, era na Sé, nem existia Maria Paula. Não existia Maria Paula ainda. Bom, vamos voltar? Podemos? Cadê meu negocinho? Aqui. Então, vamos lá. Pessoal de casa, vamos voltar? O horário que a gente falou, 10h04. Então, vamos lá. A gente está, então, agora na segunda e última parte da aula de hoje. A gente vai falar, então, um pouquinho de como surgiu o resseguro, então, trazer um pouquinho dessa parte histórica, como surgiu o seguro e o resseguro. Um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do IRB, que é a primeira resseguradora brasileira. A gente vai falar alguns pontos aqui, tá? Antes da gente passar para os outros tópicos. Então, vamos lá. Então, é muito interessante isso, né, que realmente as atividades de seguro e resseguro tiveram seu início no transporte marítimo, né, por volta do século XIV aí. Então, muito tempo, né, muito tempo. Porque, justamente, tudo que era feito através do mar, era feito através de navios, né, seja transportes de bens, de coisas, como também depois de pessoas, né. Então, a gente vê lá, sei lá, o acidente do Titanic, né, já 1914, acho, né, gente, se eu não me engano, já tinha seguro e resseguro no Titanic. Olha que incrível, né? Já era ressegurado. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, gente, já, né, naquela época, quando eu comecei a estudar isso, né, eu falei, caramba, que interessante, né? Então, aqui, realmente, já muito antes, no século XIV, a gente já tinha através de transporte marítimo, né? Então, assim, aqui, assim, o típico contrato de resseguro não busca apenas transferir os riscos, né? Ele traz uma coisa a mais, né? Ele não precisa só disso, né? Ele apresenta também outras funções que foram sendo construídas ao longo do tempo. A gente vai falar disso. Com o passar do tempo, só ocorriam determinadas viagens, esses transportes marítimos, se tivesse um resseguro por trás, porque o risco era muito grande. Se a gente pensar que hoje acontecem ainda acidentes aéreos, acidentes com navios, acidentes de todo tipo, imagina naquela época, muito mais. Porque ainda estava sendo inventado, ainda estava sendo desenvolvido, a tecnologia ainda estava evoluindo, então os riscos eram muito maiores, né? A gente tinha muito mais acidente. A gente não tinha, por exemplo, como a gente tem hoje, toda essa parte meteorológica já muito estudada para saber se vai ter tempestade, se vai ter, né? Então imagina isso pegando um navio no meio do mar aberto, né? Como isso acontecia, ou mesmo com os aviões, né? Até pouco tempo atrás. Até, sei lá, algumas poucas décadas atrás, aí eu tinha visto uma vez um programa, tinha problema ainda dos aviões com raios, né, de atingir o raio e poder prejudicar alguma coisa no avião e o avião cair, isso anos atrás, né, hoje em dia já não existe mais, porque aconteceu isso, olha, o que deu problema foi isso, então o que a gente pode fazer, né, para melhorar, então tudo isso vai acontecendo também para uma melhora, né. Nos séculos 17 e 18 foram esculpidas as primeiras sentenças judiciais acerca do resseguro, ressaltando o caráter independente deste contrato, como termos legais e econômicos. Antes era tudo muito junto do seguro ainda, né? Então era muito complicado, ainda ele estava dentro, depois ele saiu para ser algo à parte, né? Então, aqui, com o desenvolvimento das sociedades europeias, é que tudo isso foi mudando. Lá se foi mudando muito primeiro do que aqui em outras partes do mundo, né? A América é muito nova, é muito recente. A Europa é o continente antigo, onde a gente tinha tudo, né? Em razão desses riscos marítimos, a demanda urgente que existia na época dos seguradores. Então, não apenas depois do transporte marítimo, mas também as seguradoras que tratavam de risco de incêndios. Então, em 1846, obteve a concessão para funcionar a primeira resseguradora independente. Eu não sei nem ler isso, gente.
na Alemanha, tá? Sendo o primeiro contrato de resseguro foi celebrado por ela em 1852. Então, o primeiro contrato de resseguro em 1852. Desde o século XIV, lá atrás, muita coisa já aconteceu, e ainda a gente não tinha essa primeira resseguradora fazendo isso. Só em 1852 a gente foi ter, né? Então, por quê? Exatamente isso. As seguradoras e resseguradoras, a gente viu lá a SUSEP, né? Que a gente estava falando, CNSP, elas precisam de ter autorização para trabalhar. Não é simplesmente, vou juntar um grupo de amigos, vou abrir uma seguradora e vou trabalhar com seguro. Não. Como é um ambiente regulado, tudo tem que ser feito de acordo com as normas da SUSEP, com as normas da CNSP. Então, toda essa constituição é feita dessa forma. Por quê? Ela não pode ser uma empresa que ela simplesmente quer fazer isso e sai fazendo. Ela tem que ter um capital para isso, aprovado. Ela tem que ter uma certeza de que ela não vai vender seguro para nós e ela vai falir no mês seguinte, vai ficar com o nosso dinheiro, né? Então, tem toda uma questão que ela precisa cumprir. A gente teve até o sandbox regulatório, né, uns anos atrás, e a gente ainda tem várias seguradoras entrando nesse sandbox, ou seja, elas têm algumas facilidades para trabalhar dentro desse ambiente regulatório diferentezinho, aí dentro dessa caixinha diferente. Ela vai ter um pouco mais de, digamos, concessões da SUSEP, né, para ela trabalhar dessa forma e não como uma seguradora grande ainda, justamente para ela estar ali nascendo, começando a crescer, para depois ela sair dessa parte e se tornar uma seguradora normal, que ela vai ter outras obrigações. Então, a gente vê algumas nascendo aí no Brasil, algumas várias, tá? Nascendo no Brasil, através desse sandbox, é muito legal, e como elas vão começando a trabalhar e já vão saindo desse sandbox, a gente já tem algumas, mesmo dentro do resseguro, a gente trabalha com algumas assim, desse ambiente, depois ela sai de lá e é uma seguradora normal. Até recentemente teve uma que a gente trabalhava, ela conseguiu agora já ser uma seguradora realmente que trabalha fora desses moldes. E até veio uma pessoa lá, o subscritor do risco, o que muda no contrato? Tem alguma mudança? A gente precisa fazer alguma mudança? Não tinha, porque tudo que a gente precisava de uma seguradora normal, a gente já colocou no contrato de seguro. Mas sim, pode ter alguma eventual questão legal, né? Então, vamos ver aqui nessa outra parte legal que tem. Então, é super interessante. Para seguradoras, que se eu não me engano, sim. Porque resseguradora já é um pouco diferente, né? O capital dela tem que ser bem alto também, ela tem um pouco outras funções também. A Swiss Reinsurance Company, a Swiss Re, que eu trabalho, né? Ela foi estabelecida em Zurique em 1863, então ela é uma das seguradoras mais antigas do mundo, né? E essa outra eu acredito que seja a Munich Re, Münchener lá, em 1880, na Alemanha. Super antigas, né? Então, o Lloyds, a gente vai falar um pouquinho do Lloyds também, que também opera em resseguro, foi constituído em Londres em 1688. O Lloyds é muito antigo. Nos Estados Unidos, as companhias de resseguro começaram a ser fundadas pouco antes do final de 1900, né? Então, um pouquinho antes, mesmo na mesma época que mais ou menos que essas outras, né? Que todas as outras. A partir da evolução crescente dos mercados mundiais de seguros, na linha do tempo, modificando mesmo as situações de riscos e interesses econômicos, as seguradoras cedentes passaram a ser obrigadas a reter parte dos riscos. E o que é isso que a gente estava falando naquela hora? A importância da cedente não querer passar todos os riscos dela para o resseguro e não reter nada. Ela ser só uma parte, uma intermediária, um front, vem, passa por ela não fica com nada, ela manda tudo. Porque qual é a questão dessa? Se ela fizer isso, vocês acham que ela vai se preocupar muito com o seguro? Em trabalhar da melhor forma naquele sinistro, quando chegar um sinistro para ela, em regular corretamente esse sinistro? Não tem parte, não tenho nenhuma responsabilidade aqui, tudo eu passo. Né? É complicado. Então, é interessante, é muito importante que as cedentes retenham também um valor. Então, tá bom, tenho 100% do meu risco. Eu vou ficar com 20%, com 30%, 40% do meu risco. O resto eu vou mandar embora. Tá? Então, a importância também da seguradora reter uma parte desse risco. Depois disso, a gente teve realmente essa massificação desenfreada. Então, seguros que a gente precisa fazer de uma maneira que sejam mais
baratos, mas também o risco não é tão grande, ou se o risco for grande, ainda assim são para objetos ou para valores menores, então isso mais massificado, né? Deixa eu ver, tá. Determinados limites de perda, as seguradoras precisavam homogeneizar os resultados, eliminando essa volatilidade que existia. Então, ela não pode simplesmente pegar tudo e não saber o que vai acontecer depois. Então, ela fica, que é o que a gente estava falando antes, ela fica com um monte de risco. Se ela tiver um monte de sinistro, ela fale, né? Então, ela precisava homogeneizar tudo isso para ter as resseguradoras para poderem auxiliá-la nisso, né? Ela ficar com uma parte menor e poder mandar tudo isso para frente. Dificilmente um sinistro vai ocorrer no mesmo período, vários sinistros, 2 ou mais eventos catastróficos, sim. Então, como a gente falou, por exemplo, disso, ou quando a gente fala de um terremoto, ou de um vendaval, ou de um ciclone, aí sim a gente vai ter vários sinistros, dependendo do mesmo evento, e aí ser, sim, suportado por aquela seguradora e pelas resseguradoras que estão ali, né? Mas dificilmente vai ocorrer no mundo todo, né? Exceto aqui, por exemplo, uma pandemia, né? A gente não... Ela fez até assim. Por exemplo, a pandemia. Então, dificilmente vai ocorrer isso. Por isso que é interessante também, muitas resseguradoras também têm suas sedes fora do país. Então, dificilmente ela vai estar aqui, ela vai ter risco no mundo inteiro. Então, dificilmente vai ocorrer ao mesmo tempo. É mais fácil também para dividir esse risco, né? Também através do mundo, tá? Através de outras pessoas. Catástrofes naturais vão ser em alguns lugares, não em todos. O Brasil, por si só, não é um país catastrófico. Não é um país que a gente tem furacões, que a gente tem terremotos, que a gente tem grandes coisas. O que mais a gente vai ter aqui são enchentes, alagamentos. Isso entra como catastrófico também, mas muito diferente de Chile, México, Estados Unidos, que a gente vai ter, né? São países catastróficos por excelência, e aí a gente vai ter outros tipos de resseguro, outros tipos de seguro nesses países, tá? O resseguro, então, com essa evolução acontecendo, ele se tornou um status de um produto financeiro, né, na modernidade, na medida que ele permite que as seguradoras tenham maior capacidade de subscrição de riscos, ou seja, ela pode pegar mais risco para ela, porque ela está tirando um pouco desses riscos, tá? Aumentando a oferta de produtos securitários, ou seja, antes ela podia cobrir só incêndio, né, a parte de propriedade, property, que a gente chama, alguma responsabilidade civil, transporte, hoje ela cobre muito mais. Tem seguros que a gente não faz nem ideia, né, que você fala, nossa, existe seguro para isso, né, porque realmente você consegue ter uma oferta muito maior de produto. Então, por exemplo, o agro, a gente tem dentro do agro, nossa, uma infinidade de produtos, é muito interessantíssimo, eu acho interessantíssimo o agro, particularmente, eu acho bem legal. Você tem coisas muito diferentes cobertas por esse seguro, você fala, meu Deus, mas isso existe para isso, né? Nem sabia que isso poderia ser segurado, né? É muito interessante. Reduzindo, então, também os custos de capital dessa seguradora, né? Ele propicia, então, a garantia da solidez financeira desse sistema, porque você está espalhando um pouquinho para cada um, estabiliza os mercados diretos de seguros e também outras entidades intermediárias, assim como outros investidores também nessa operação. Ela é internacional por excelência, o resseguro, então vocês vão ver, quem já trabalha com resseguro, vão ver. A maior parte dos nomes de tudo é tudo em inglês, tudo, porque ele é internacional realmente. Então, tudo que a gente tem, então você fala, contrato automático, como é que a gente fala normalmente? Treaty, é um treaty. É um slip de resseguro, um contrato, né? Então, geralmente é tudo nesse sentido, porque eu falei agora há pouco, no Follow the Fortune. Todo mundo sabe o que é Follow the Fortune, que trabalha nessa área. Follow the Settlement. Às vezes você falar em português, a pessoa não entende direito o que é. Cláusula de offset, né? De cut-off. Você vai ter muitas coisas. Borderô, tipo, o borderô de sinistro. Quem trabalha com sinistro, você... um borderô, né? Então você vai ter vários temas e vários nomes realmente que não são em português e que são entendidos dessa forma, porque realmente ele é internacional, né?
Então, o que eu tinha falado daquela hora, é interessante que essas responsabilidades são pulverizadas para diversos países também, não fica só dentro do nosso país, porque só dentro daquele país, se acontece o problema, fica muito mais difícil. Origem do seguro e do resseguro no Brasil. Então, isso a gente viu de maneira global. Aqui no Brasil, a regulamentação mais remota data de 1791, bem antigo também, né? Quando foram promulgadas as regulações da Casa de Seguro de Lisboa, então a gente ainda era colônia de Portugal, que foram mantidas em vigor até a proclamação da independência em 1822, então a gente ficou aí bastante tempo, né, ainda com essa regulação da Casa de Seguros de Lisboa. Com a abertura dos portos brasileiros, teria início a exploração de seguros marítimos. Então, só depois é que a gente começou a ter aqui, através da Companhia de Seguros Boa Fé, sediada na Bahia. Então, foi a primeira companhia de seguros do Brasil, foi essa companhia de seguros Boa Fé, né? Em meados do século XIX, muitas seguradoras conseguiam aprovar seus estatutos e davam início à operação de outros ramos de seguros. E também, inclusive, o de vida, né, nessa época. Em 1895, essas empresas estrangeiras passaram a ser supervisionadas em legislação nacional, antes disso não. Então, a Boa-Fé entrou e ainda não era supervisionada, né? Finalmente, em 1901, com a edição do decreto 4.270, que é o regulamento Murtinho, todo mundo é bem conhecido esse regulamento, é criada a SUSEP. Então, lá em 1901, subordinado ao Ministério da Fazenda, já naquela época. Sua missão, estender a fiscalização de todas as seguradoras que operavam no país. Tá? Com o advento do Código Comercial Brasileiro em 1850, olha, eu também estudei nesse Código Comercial, gente, na minha época existia, hoje não existe mais Código Comercial com o Código Civil de 2002. Entrou para dentro do Código Civil o direito empresarial, né, mas antes era o direito comercial de 1850. Foi de fundamental importância para o desenvolvimento também do seguro no Brasil, porque ele tinha muito essa parte de seguro marítimo, incentivando o aparecimento de inúmeras seguradoras que passam a operar não só com seguro marítimo, expressamente previsto lá no código, tá? Mas também com outros tipos, né? Seguro terrestre e tudo mais. Ali mesmo, a exploração do seguro de vida, proibido expressamente pelo Código Comercial, no começo, em 1850, ele foi autorizado em 1855, sob o fundamento que o Código Comercial só proibiu o seguro de vida quando feito juntamente com o seguro marítimo. Olha, o seguro de vida era feito junto com o marítimo. Se não fosse, estava tudo certo. Deixa eu fazer. Origem do resseguro e de seguro ainda no Brasil, né? Então, em 1930, se encerra o período conhecido como a Primeira República, e é instaurado o governo provisório de Getúlio Vargas, de 1930 a 34. Durante esse período de reorganização, foi criado o IRB, em 1939. Então, o IRB, para quem ainda não ouviu falar, foi o primeiro ressegurador nacional. Então, ele era totalmente estatal, era uma resseguradora do Brasil, do governo brasileiro, e ele foi criado em 1939. Com a expansão do setor, essas empresas de seguros estrangeiras começaram a se interessar pelo mercado brasileiro, então eles começaram a vir para o Brasil nessa época. Surgindo por volta de 1862 as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior. Começaram a vir para cá. Olha lá. Eu não sei, vocês estão com frio ou com calor? Acho que não foi aqui, Não, talvez lá, não sei. Aqui não. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Elas transferiram seus recursos financeiros, prêmios cobrados, provocando uma significativa evasão de divisas, ou seja, elas vinham para cá, faziam dinheiro aqui, recebiam um prêmio e mandavam tudo embora, nada ficava no Brasil. Né? Então, não dava para ser dessa forma. Então, visando proteger esses interesses econômicos aqui do Brasil, foi promulgada em 1895 a Lei 294, que falava sobre as companhias estrangeiras de seguros de vida, determinando que suas reservas técnicas fossem constituídas e tivessem seus recursos aplicados no Brasil, para fazer frente aos riscos aqui assumidos. O risco não está aqui, então o dinheiro também tem que ficar aqui. Né? Não dá para a gente tirar tudo e mandar para fora.
E daí surgiu também essa questão da gente ter, e até hoje nós temos isso dentro aqui da legislação brasileira, que uma parte do resseguro seja feito com as resseguradoras locais. Não podemos mandar tudo para fora. Uma parte tem que ficar aqui dentro do Brasil, porque o risco é aqui, né? Então você tem que ficar aqui. Lógico que assim é possível. Caso você tenha, acho que são 10 negativas, se eu não me engano, se não me falha a memória, 10 negativas de resseguradoras locais para o seu risco, aí sim você pode fazer só com as seguradoras estrangeiras, senão tem que fazer com as resseguradoras locais. A gente vai falar um pouquinho de que é ressegurador local e tal, nem vou falar agora. Em 64 é instaurado o regime militar, em 66 é criada a SUSEP, funcionando como órgão controlador e fiscalizador. Tá? A criação do IRB. Nesse mesmo período foi criado em 39 o IRB, né, que eu falei para vocês, Instituto de Resseguros do Brasil, através desse decreto aqui, de 3 de abril de 39. Então, as sociedades seguradoras ficaram obrigadas, desde então, a ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção própria. Então, ela vai reter 20%, os outros 80% ela tem que ressegurar com o IRB, tá? No Brasil. Com essa medida, o governo federal procurou evitar, então é na época aqui do Getúlio Vargas, procurou evitar que fossem vultosas remessas de valores para fora e não ficasse nada aqui no Brasil, como a gente estava falando. Um ano depois, o IRB entrou em operação, então, com essa organização representativa no regime Vargas, que era para ter a modernização e renovação da administração pública, trazer coisas melhores para o Brasil. No estilo modernista, a sede do IRB foi construída, nossa, por escritório de arquitetura, isso daqui não me importa, Esplanada Castelo e tal. O IRB teve monopólio de resseguro no país entre 1939 até 2007. Era monopólio do IRB. Em 2008 foi o fim desse monopólio de fato, né? Mas ele foi só privatizado em 2013. Hoje o IRB, ele é não digo que é uma empresa de economia mista, ele nem é, ele é uma associação, ele tem a maior parte ainda das ações do governo brasileiro, a maior parte. Mas ele tem algumas outras instituições, ele tem o Bradesco, por exemplo, lá dentro também, o Itaú, alguns bancos, algumas outras entidades que fazem parte do IRB também como sócios acionistas. Mas a maior parte ainda é do governo brasileiro, tá? Ainda é. Peraí, então deixa eu voltar um pouquinho. Então o IRB, a partir desse momento que o IRB termina o monopólio do IRB, ele não é mais o ressegurador do Brasil, as empresas estrangeiras começam a vir para o Brasil. Então as resseguradoras começaram a vir. A Swiss Re veio para o Brasil nessa época. A Munich Re veio para o Brasil nessa época. E tantas outras vieram para o Brasil. Exatamente nessa época, porque aí abriu o mercado. Não era mais só estatal, obrigatório fazer dentro do Brasil. Essas outras empresas podiam trabalhar aqui também, podiam dar capacidade de resseguro, né? Então foi aí nesse momento que começou, e por isso, 2007 a lei complementar, e também veio a 168, que eu falei para vocês, que era a resolução da CNSP. Então lá começou a regular o que era o resseguro, tá? A partir desse momento. Hoje, como eu falei, o IRB tem ainda essa característica, mas hoje ele divide mercado, ele ainda é muito forte no Brasil, mas ele divide o mercado com essas outras resseguradoras nacionais que foram criadas depois e estrangeiras também, tá? Vamos falar então um pouquinho das funções do resseguro. Então, para que existe o resseguro? Por que ele é importante, né? Então, a gente separou algumas aqui. Para ele estabilizar os resultados da cedente, ou seja, ela não ficar aquela volatilidade muito grande, porque ela não sabe quando vai acontecer o sinistro, e aí, se tem muito sinistro, ela tem uma carteira mais volátil, né? Aumentar a capacidade de retenção e produção do prêmio, então você trazendo o resseguro, ela consegue reter um pouco para ela também, ela não precisa mandar tudo fora, como a gente falou, ela consegue reter, ela consegue saber o quanto ela pode reter daquele risco, o quanto ela quer reter daquele risco. Proteger a seguradora contra riscos causados por catástrofes, que é o que a gente falou, apesar do Brasil não ser um país catastrófico, a gente tem a questão, por exemplo, que foi no final de 2022, né, que foi no ano novo, que teve lá no litoral norte, que teve aquelas chuvas fortes, que alagou e, nossa, um monte de carro submerso na água, né, foi bem... É difícil, a própria estrada, né, barreiras desmoronando, então teve bastante sinistro nesse sentido, então a gente não é por natureza, mas existem sim essas possibilidades. E isso para catástrofe de maneira geral ao redor do mundo.
Para estabilizar essa sinistralidade da carteira, então, vários cálculos atuariais são feitos para que seja, né, realmente estabilizado. A gente vai ver um pouquinho mais disso amanhã, nessa parte da carteira. Então, quantos sinistros a gente vai ter dentro daquela carteira? É uma carteira boa, uma carteira ruim? Como é que essa seguradora está trabalhando essa carteira? A carteira seria o quê? Essa quantidade de apólices que ela tem sobre aquele determinado risco. Então, risco de property, risco de RC, risco de marine, risco de aviation, risco de agro, né? Como é que ela está trabalhando tudo isso dentro? Ajudar no aumento do patrimônio líquido da companhia, aumentando sua solvência. Então, é possível também, às vezes a gente faz o resseguro para ajudar na solvência da seguradora. Então, você dá um valor a mais para ela poder ir trabalhando e fazendo, a gente vai ressegurando também uma parte dela. A gente vai falar disso também. Pulverizar os riscos, ou seja, dividir esse risco, né, para todos, não ficar só com ela. E o ressegurador também fornece expertise em riscos e resseguro, né? Então, ele tem toda a sua expertise. Então, as resseguradoras, elas têm, por exemplo, diversos... Hoje em dia, a gente tem a questão do seguro paramétrico. O Brasil não tem muito apetite ainda para seguro paramétrico. A gente tem fora do Brasil, mas a gente tem um pouco aqui. A gente vê mais o paramétrico, por exemplo, em agro. Então, uma plantação de arroz. Eu vou ressegurar, e aí a seguradora está segurando isso, e eu, como ressegurador, vou ressegurar o risco aqui se chover menos que tantos milímetros, tiver menos de tantos milímetros de água naquele período, naquela região. E aí, como é que você sabe disso? Como é que você sabe quanto vai chover? Ah, deixa eu lá olhar para ver se choveu. Não. São satélites que captam isso, né? Então, por exemplo, a resseguradora tem um convênio, um contrato com uma empresa que faz essa medição naquela região. Então, ele tem satélite e ele vai passar depois, ao final, um relatório de quanto choveu naquela região. Ah, não atingiu? Né? Qual é o ponto aqui para ter o sinistro ou não ter o sinistro? Atingiu ou não atingiu? Vai ser pago ou não vai ser pago a indenização para esse segurador. Tá? Então, existe esse tipo de questão, por exemplo, esse tipo de expertise. Eu lembro que um tempo atrás estavam falando, não lembro se foi Jogos da Copa, não lembro, teve algo aqui no Brasil e tinham os satélites também que traziam e olhavam, naquela região vai chover ou não vai chover, então como é que vai ser? Aí tem uma forma de espantar essas nuvens para que não chova naquela região. Então, assim, é todo uma questão que a gente não imaginava que existiria antes e que hoje existe muita expertise para fazer tudo isso, né? Não é simplesmente... Vou fazer o seguro, vou fazer o resseguro aqui sem pensar muito, não, tem muita tecnologia por trás para poder entender de que forma isso pode ser feito, de que qual é a melhor forma, para eu não entrar também cega nesse sinistro. Então, o sinistro é algo futuro e imprevisível? Imprevisível até certo ponto. Ele pode ser previsível, não 100% previsível, nunca vai ser. Mas ele pode ser previsível até certo ponto. Então, como a gente falou lá de Brumadinho, a barragem... Todo mundo já sabia que ela ia romper em um momento. E temos outras tantas na mesma situação no Brasil. Você já sabe, isso é monitorado. Então, o que você está fazendo para que isso não aconteça? Né? Você está cuidando disso? Uma máquina, por exemplo, um seguro de engenharia. É feito sempre lá todas as revisões, né, manuais, as revisões técnicas que são necessárias naquele equipamento. Você já está vendo que pode ter algum problema se você não fizer algo para isso, né, para melhorar, para fazer a manutenção correta, para trocar o equipamento, né, vai acontecer o sinistro, você já sabe por quê. Então, tem todas essas questões. No avião, né, o avião é feito determinados quilômetros lá que ele faz o voo, ele é feita a revisão toda semana, a cada 2 dias, não sei. Se tiver algum problema, já tem que trocar, porque vai cair, né? Então, aí... Todas essas questões. É previsível até um certo ponto, então, ao certo ponto que for, tem que ser tudo muito bem feito, e tudo isso é muito estudado pelas seguradoras, pelas resseguradoras e por todos que estão, né? Tipos de resseguradores. Então, a gente vai ter, dentro das resoluções da SUSEP, mas também isso existe em outros países, a gente vai ter o ressegurador local, o admitido e o eventual. Então, isso faz toda a diferença, né? E dentro das próprias circulares da SUSEP, a gente vai ter lá, em resoluções também, a gente vai ter exatamente como funciona cada um desses resseguradores. Então, o local, ele é sediado no país, aqui no Brasil. Ele pode ser de uma empresa de fora, não tem problema algum.
mas ele está com sede aqui, ele tem CNPJ aqui, ele está escrito aqui, ele tem escritório aqui no Brasil, tá? Constituído sob a forma de sociedade anônima, tendo por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão. A gente já fala de retrocessão, desde que devidamente registrado e autorizado pela SUSEP para funcionar, tá? O admitido, ele já tem menos poder que o local, então aqui a gente está falando pela hierarquia de poder, tá? O local é o que tem mais poder, porque ele é uma empresa brasileira, tá? No final das contas. O admitido, ele vai estar ali intermediário, ele está sediado no exterior, mas ele tem um escritório de representação aqui no Brasil. Você, né, que trabalha com escritório, não sei se também faz algum nesse sentido. O escritório de representação, a gente vai ter um escritório aqui, algumas pessoas vão trabalhar nesse escritório, vão trabalhar aqui normalmente, tá? Dentro, vocês fazem... Tá. E de eventual? Também? Porque eu sei que tem alguns que são resseguradores eventuais aqui no Brasil, alguns escritórios. Sim, que também fica. Então, admitido, ele vai ter no escritório de representação algumas pessoas aqui, mas ele não tem um CNPJ brasileiro, ele é diferente. A parte do eventual, ele vai ter realmente só um procurador aqui no Brasil. Então, ele tem ainda menos poderes, digamos, mas não quer dizer que isso ele não possa fazer resseguro, tá? Todos esses fazem resseguro. Só que vai ter formas diferentes. Eles têm dentro dessas resoluções os valores que eles podem assumir de risco, um valor menor, um valor maior, tem toda uma ordem. Você até falou que faz essa parte, então deve ver um monte de detalhe de como é isso, né? Tem um monte de quesitos para serem cumpridos por esses 3 aqui. Um monte de quesito. É lógico que o local sempre vai ter mais requisitos para cumprir, porque ele é uma empresa local. Ele vai ter que cumprir tudo e mais um pouco, né? O admitido mais ou menos, o eventual menos ainda. Ah, mas também ele vai poder reter menos risco, pegar menos risco, não reter. Pegar menos risco também, tá? Partes do setor de seguros e resseguros. Então, eu trouxe aqui mais ou menos um quadrinho genérico para a gente ver. Vocês vão ver isso também na próxima aula. Mas a gente trazendo um pouquinho disso daqui. Então, segurado primário. Quem é o segurado primário? Pessoa, né? Pessoa física, grupo de pessoas, companhia, né? Segurador primário, então ele vai ser primário segurador em relação ao resseguro, né? Então ele vai ser o seguro da companhia, a pólice de seguro. E o ressegurador, segurador do segurador primário. Então, o ressegurador é o segurador desse segurador primário, né? A gente pode ter do meio disso os intermediários, que são os brokers de resseguro, né? O seguro. E aqui ainda, para essa relação aqui entre o segurador primário, o segurado primário e o segurador primário, a gente pode ter também brokers, agentes, agências, consultores de seguros que podem fazer essa intermediação. A intermediação é obrigatória no Brasil? Não, não é obrigatória. Eu posso fazer seguro sem precisar de um corretor de seguros, ou eu posso fazer, enquanto seguradora, o resseguro sem um corretor de resseguro. Não é obrigatório, o que é obrigatório é você pagar a taxa para a Cineseg, 0,1% lá. Finiseg, se não me engano. Pagar a taxa, só isso. Mas não é obrigatório que você tenha um intermediário nas suas relações de seguro e resseguro, tá? Então, o que os brokers fazem, os corretores? Eles tentam trazer, de alguma forma, mais valor ao negócio. Então, eles, às vezes, fazem inspeções nas empresas para saber para você, inspeção de risco. Ah, eu vou lá naquela empresa X, naquele galpão daquela empresa, e vou ver qual tipo de seguro ela precisa. Aí você faz digamos, um raio-x do local dela para você informar, por exemplo, qual tipo de seguro que ela precisa. Você faz, e nos resseguros grandes é muito importante também, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda essa análise do painel, buscar quais são as resseguradoras, como é que está a taxa, como é que está funcionando. Muitas vezes eles auxiliam no clausulado desse contrato, trazem as cláusulas, tentam uniformizar esses contratos. Tem todo um trabalho feito pelo intermediário, mas ele não é obrigatório, tá? Muitas vezes, ou às vezes alguns contratos, mesmo que aquela seguradora ela contrate um intermediário para fazer alguns dos seus riscos, tem outros que ela faz sozinha, diretamente com o segurador, tá? Então, não é obrigatório, mas ela também pode fazer essa questão de uns ela tem, outros ela prefere fazer sozinha. Então, vamos lá, a gente vai falar agora um pouquinho de co-seguro e retrocessão.
Então, cosseguro, qual é a diferença do cosseguro para o resseguro, né? O cosseguro é a operação do seguro em que duas ou mais sociedades seguradoras, então aí por isso é horizontal, são seguradoras todas. A outra é vertical, porque uma é seguradora e a outra é resseguradora, ela está em outro nível, né? Então, elas são duas ou mais sociedades seguradoras com a anuência do segurado, daquele que pediu, ou do seu representante legal, distribuem entre si percentualmente os riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas. Então, eu vou lá para o meu vizinho segurador e falo, olha, vou fazer um cosseguro aqui para também tirar um pouco do meu risco aqui de mim, né? Quero tirar um pouco disso daqui. Vou e falo com ele, o outro fala, e aí assim a gente vai fazer um grupo de cosseguro, né? Em duas ou mais sociedades seguradoras juntas, para a gente também dividir esse risco. Elas não têm solidariedade entre elas, cada uma vai cuidar da sua fatia também, do seu pedaço, da sua porção, mas normalmente elas vão ter um líder, uma seguradora líder, que normalmente vai ser as condições de clausulado dela, normalmente vão ser ela que vai ditar algumas regras dentro desse cosseguro, tá? Então, a gente vai ter que o segurado, o corretor, que pode ter ou pode não ter, a seguradora líder e as cosseguradoras dentro desse cosseguro. Dentro de um único risco, normalmente a gente vai ter um pedacinho de tudo. Vocês vão ver muito isso na aula de amanhã, porque ela vai trazer exatamente essa questão. Então, dentro de um único risco, posso ter, normalmente tem, cosseguro, resseguro, retrocessão. Dentro desse resseguro, eu vou ter uma parte dele dentro do automático, eu vou ter uma parte dele dentro do facultativo, tudo que a gente vai ver amanhã também. Então, o mesmo risco vai estar muito espalhado, tá? Ele vai estar muito espalhado. Mesmo a seguradora, por exemplo, ela ficando com uma parte para ela retendo 20%, 30%, ela ainda dessa porcentagem, ela pode fazer um resseguro da retenção dela. Então, assim, é muito emaranhado de coisa, né? Por isso que eu acho interessante, porque não é uma coisa muito simples, né? Tem muita coisa. Deu para entender com o seguro? Mais ou menos como funciona? Pode falar. O seguro dela e então foi 50. Então, você está com esse serviço para dar parte de responsabilidade Pelo seu. Se uma não pagar, não importa. Ele nunca vai ficar no prejuízo. A seguradora líder ou a seguradora aqui, ó, que vai pagar. Nunca vai ficar no prejuízo, né? Então, assim, dentro do resseguro, dentro do cosseguro, não existe solidariedade. Então, a solidariedade é o quê? Quando uma não paga, os outros são devedores solidários. Então, ela não pagou, a gente tem que pegar a parte dela que ela não pagou e a gente pagar também. Então, não é solidário. Cada um é responsável só pelo seu. Imagina que bagunça seria. Eu não poderia entrar numa coisa dessa, porque se a outra não pagou por qualquer motivo, eu sou ainda obrigado a pagar além da minha parte, a parte dela. Não ia pagar por isso? Não ia dar certo, né? Não tem como. Então, não existe solidariedade. Você é responsável só pelo que você falou que você seria lá no começo, quando você aceitou o risco. Então, lá na aceitação do risco, seja no cosseguro, seja no resseguro, veio lá para você, tá bom, esse risco, deixa eu analisar. Então, o atuário, ele vai fazer o quê? Olhar todos os detalhes. Se é uma seguradora, uma carteira já mais antiga, a gente vai falar amanhã, mas é facultativo, um único risco, né? Pode ter mais de um risco, mas daquela única parte. Então, só os riscos da Vale. Eu sei quem é o segurador original. Eu consigo enxergar ele. Eu, ressegurador. No resseguro automático, no trading, não. É uma carteira de apólices. Então, lá dentro vão ter 10 mil apólices, eu não faço nem ideia quem são as empresas que estão lá dentro. Eu só sei que existe aquela carteira daquela seguradora. Eu vou ressegurar essa carteira, mas como é que eu faço análise disso? Como é que eu sei que esse risco é bom? Aí vem essa parte atuarial de realmente analisar todos esses riscos. Então, ela vai precisar, se é um segurado recente, jovem, da Sandbox, por exemplo, você não vai ter muita informação, porque ele não tem um passado para você olhar. Mas o normal de uma seguradora que já tem um tempo, você vai olhar 5 anos, pelo menos, para trás. Como é que está se comportando essa carteira? Quantos sinistros tiveram nessa carteira? Onde está a parte mais fraca dessa carteira? Porque eu, analisando tudo isso, eu, ressegurador, eu vou saber quanto eu quero desse risco. É um risco bom? A base que ele está feita é uma base boa? Não é. Putz, ele está num surplus. Um surplus não é legal. Deixa eu falar disso amanhã. Eu preciso que seja um cota share, é melhor.
Então, assim, eu, segurador, vou olhar tudo isso. Se eu falar, não, putz, não dá, ou eu não vou entrar nesse risco, porque às vezes eles querem que eu assuma um valor alto, eu sei que vai ter muito sinistro e o meu prêmio é muito baixo, então não vai compensar. Ou eu não quero entrar, eu vou querer entrar só com 5%. Por isso que existe mais de um ressegurador. Porque pode ser que esse risco para mim não seja atrativo. Ah, tá bom, eu vou entrar com 5%, de repente eu quero fazer outras coisas com essa seguradora ou em outra linha de negócio. Então, sabe, eu vou dar uma chance aqui, eu vou assumir uma parcela aqui, eu sei que eu vou ter prejuízo nisso, mas é para eventualmente eu estar em outros riscos. Ou eu já estou em outros riscos. Ela já é minha cliente, então, tá bom, deixa eu pegar uma parte aqui para não deixar ela. Né? Então, exatamente por isso, aquela fatia do bolo. Um vai pegar um pedacinho bem fininho porque não gostou, o outro vai pegar uma parcela maior porque para ele é interessante, né? Ou ela vai dividir em vários pequenininhos porque não é legal e ninguém está querendo aquilo, tá difícil dela fechar o painel, porque o risco não tá bom. Aí a questão do segurador também, fazer a alteração desse seguro, mudar a forma, trabalhar nessa carteira, né? Isso vai ser falado bem melhor amanhã, só para entender mais ou menos como funciona. Mas não existe a solidariedade, nunca, tá? Retrocessão. Então, o que seria a retrocessão? Né? Então, a gente já falou do resseguro, do co-seguro e a retrocessão. A retrocessão, ela vai ser esse seguro para esses resseguradores. Então, o ressegurador, não quer dizer que eu estou pegando só 5% daquele risco, que eu vou ter dinheiro para pagar tudo também. Porque eu também tenho uma limitação pela SUSEP, da minha capacidade financeira, aqui no Brasil, se eu não sou uma brasileira, sou uma local, ou mesmo uma eventual ou uma admitida, e eu também tenho outros riscos de outras seguradoras, que foi como a gente falou antes. Então, eu vou precisar realmente passar também, às vezes, esses riscos para fora. Eu vou passar para a minha sede, eu não vou ficar com eles todos aqui no Brasil. Eu vou passar eles para fora. O que eu passo para fora? Prêmio que eu estou recebendo, e também o risco, né? Aí você vai passar em porcentagem, ou às vezes vai passar tudo, vai fazer só esse fronting também. Vou receber, vou passar, né? Não passo, só passa por mim, mas eu não pago nada. Mas o normal é você também ficar com uma parte aqui no Brasil. Então, eu vou pegar e vou passar isso para outra resseguradora, tá? Então, aqui também pode ou não pode ter broker, né? Independente. Normalmente não tem, porque normalmente você faz isso até já intragrupo, tá? Se é uma daqui, você faz aqui, já passa para a sua lá de fora. Ela já fica com uma parte, tá? Esses contratos, inclusive, tem um nome, eu não me lembro agora exatamente da sigla, assim, do significado da sigla, mas eles chamam IDRs. Então, esses IDRs eu pego, tenho todo esse documento, tenho todos esses riscos, vou fazer alguns IDRs com essa minha empresa lá fora e vou retroceder para ela um monte de coisa, tá? Isso também é possível e bem comum e usual. Ou eu posso fazer, não para a empresa do meu grupo, posso fazer para outra resseguradora. Então, eu, Swiss Re, vou fazer para a Munich Re. Posso também, ou vice-versa, ou outra resseguradora. Ou, né, vai sendo para outras, tá? Então, é possível também. Então, o resseguro, seguro para a seguradora, para os riscos da seguradora. O co-seguro, entre as próprias seguradoras, elas vão distribuir o risco. E a retrocessão, a resseguradora para outra resseguradora, para ela não ficar só com ela o risco, tá? Então, vocês veem que é uma coisa infinita, né? Porque os valores são infinitos também, né? Os valores são muito altos. A gente está falando disso sempre com grandes riscos, não é com risco pequeno. São riscos muito grandes, né? Ou, se não são riscos muito grandes, os riscos acabam se tornando grandes porque eles vão pegar muitas apólices, por exemplo, no de carro. Eu vou pegar muita apólice, vai ter 10 mil riscos lá dentro, aí ele se torna grande, né? Lógico que não vai ser um seguro de carro normal, não vai ter resseguro, jamais, porque o valor é muito baixo. Por mais caro que seja o carro, o valor é muito baixo. Em resseguro, a gente está falando de milhões, bilhões, a gente não está falando de, né, mil nada. Claro, por favor. Assim, na prática, operacionalmente falando, a líder paga e recupera ali com outra seguradora. Exato. E muitas delas fazem o termo de co-seguro para ter essa proteção, né? Esse termo de co-seguro é um contrato particular que está sobrepondo um pouquinho assim a lei
que fala que cada um tem responsabilidade na sua parte. Por quê? Porque tem seguradora que acaba dando cano. Entendi. Como é que funciona isso? Da mesma maneira que no resseguro. Quando acontece o sinistro, vamos imaginar dentro do resseguro, por exemplo. Quando acontece o sinistro, a resseguradora vai pagar a parte dela para a seguradora. Pode ser que eu paguei no prazo, eu paguei bonitinho, né? Dei lá, paguei minha parte para a seguradora para ela pagar o segurado original. Ela pode não ter recebido das outras. Existe também dentro do contrato de resseguro uma cláusula de não solidariedade. Ela pode não ter recebido. Ela vai arcar com prejuízo. A seguradora. Ela vai ter que pagar o segurado original, ele não tem culpa, ele não tem nada a ver, ele contratou o seguro, pagou o prêmio, ele tem que ser indenizado. Ela também vai ter que cobrar das outras. Não, mesmo assim, não fere a questão da não solidariedade. Ela vai ter que cobrar. Se ela vai ser paga, não sei, mas ela tem que cobrar. Ela tem que utilizar de meios, e no Cosseguro da mesma forma, para que ela receba. Então, se ela fez isso, a seguradora não pagou, ela fez esse termo, ela não pagou, e às vezes ela pode ficar no prejuízo, não receber, o que ela vai fazer? Não trabalho mais com essa seguradora. Ela vai sair do meu painel aqui. Judicialmente existe possibilidade também. Como? Tendo esse termo assinado. Sim, tendo esse termo, mas mesmo não tendo assinado, ela não faz parte do Cosseguro? Ela tem que pagar. A mesma forma, por exemplo, isso com certeza acontece nas seguradoras, acontece nas resseguradoras. Você cobra um prêmio para entrar nesse resseguro. Vocês acham que a seguradora sempre paga também? Não paga. Não paga também. Então, existe uma área dentro da empresa que vai fazer essas cobranças também. Peraí, olha, você não me pagou aqui ainda. Ai, tô com problema no sistema, tô com problema cada hora uma coisa. E acontece mesmo, né? Então, tá bom, mas ó, você tá me devendo. Então, existe essa questão. Lógico, por exemplo, agora a gente está com problema na Argentina. A gente faz bastante aqui no Brasil também, resseguro para a Argentina. A gente não está recebendo nada. Vamos continuar com esses clientes? Não, a gente vai cancelar o contrato. Mesmo que a gente fique com o prejuízo, não vai ter muito o que fazer. Não está recebendo os prêmios. Não recebe prêmio. Porque lá a Argentina está destruída, né? Infelizmente. Todos que você possa imaginar. Aceitava. Então, assim, e isso não é só Suíça, tá? Qualquer ressegurador, né, que faça negócio com a Argentina, que são muitos, tá? Então, realmente não está recebendo. Mesmo assim, não existe a solidariedade, não é porque a gente não está recebendo, digamos, a gente aqui no Resseguro, digamos que a seguradora está lá no Cosseguro, em um risco da Argentina, ela não está recebendo. Não tem problema algum, não tem como que eu sou a seguradora também do painel junto com a outra, eu não vou pagar a parte da outra que a outra não pagou. Que é uma seguradora da Argentina, sinto muito. Quem vai ficar com prejuízo foi quem contratou, a seguradora. Líder ali, ou a seguradora que fez, né, que é a líder que fez todo o Cosseguro. Tá? Então, nunca vai existir, e não fere esse princípio da não solidariedade. A questão é que você vai ficar com prejuízo. E aí você vai ter que analisar melhor. Ah, tá bom, então eu não faço mais. Não, nunca o segurado. A lei fala uma coisa, assim, cada qual na prática. Vai existir isso que eu te falei. Na prática seria, de cada um pagar o seu, mas se não pagar, você, segurador, vai ficar com prejuízo, porque o segurado vai receber indenização. Você vai ficar com prejuízo e aí você vai atrás daqueles que não pagaram, para você receber a sua parte, tá? Então, estou falando, mesmo dentro de um contrato de resseguro, pode ser que a seguradora não pagou meu prêmio. Ah, por conta disso, então os outros resseguradores vão ter que pagar meu prêmio? Não, foi a seguradora, eu fiz o meu contrato com a seguradora. Não importa que é no Cosseguro, por exemplo, que é horizontal, não importa que a outra está lá e não pagou. É o seu com quem te contratou, né? Tá? Vou te correr aqui rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Resseguro, isso daqui a gente vai ver muito amanhã. Hoje é só uma fotinho para vocês darem uma olhada, tá? Então, como eu falei para vocês, tem o facultativo, dentro do facultativo vai ter proporcional e não proporcional. Dentro do treaty, que é o automático, vai ter proporcional e não proporcional. Dentro do proporcional vai ter quota share, vai ter surplus e vai ter o fac oblig. Dentro do não proporcional vai ter excesso de perda por risco, excesso de perda por evento e stop loss. Olha quanto tipo de contrato de resseguro que a gente tem. Cada um para cobrir uma coisa, cada um de uma forma. São formas diferentes do resseguro, né? Então, isso é o que a gente vai ver amanhã. A aula de amanhã vai tratar exatamente disso, tá?
Passando para o próximo, aqui eu trouxe só para realmente, quem nunca viu, não sabe muito bem o que tem, então dentro de um contrato de resseguro, a gente vai ter as condições particulares, então como o próprio nome diz, as condições específicas daquele risco, né? Que está sendo coberto por aquele contrato, quando ele começa, quando ele termina, se ele é facultativo ou automático, proporcional ou não proporcional, ele vai trazer tudo isso, lei e jurisdição aplicável, abrangência territorial. Aqui eu falei do risk attaching, mas a gente vai falar depois melhor, se ele é risk attaching, losses occurring, o que está excluído, qual o valor do prêmio, forma de pagamento, tudo isso vai estar naquela parte, tá? Isso a gente pode trazer também para uma pólice de seguros, né? Não vai ser exatamente com esses termos, mas a gente tem também as condições especiais e as gerais, né, dentro da pólice. As condições gerais, vai trazer as cláusulas que são aplicáveis àquele contrato, seja facultativo ou automático, porque isso vai mudar também, que tipo de cláusula vai ter, algumas, né? Se tem intermediação, se não tem, definição de risco e evento, cláusula de cancelamento, que a gente vai falar mais para frente, cláusula de intermediação, se tiver intermediário pela SUSEP, é obrigatório que tenha cláusula de intermediação, se tiver. Aceitações especiais, um monte de coisa. A gente vai falar um pouquinho de ECO e XPL também depois, tá? Não vou falar direitinho aqui, mas a gente vai falar. Confidencialidade, tudo isso vai ter dentro de um contrato. Cláusulas obrigatórias SUSEP. Aqui é só para vocês irem direto, aqui está especificado o que está lá naquele quadro, tá? Início e fim de vigência. Então, quando a gente tinha 168, a gente tinha outros requisitos SUSEP. Não tão diferentes desses, mas a gente tinha algumas coisas. Por exemplo, era obrigatório a gente incluir a data de proposta e a data da aceitação desse risco, dessa proposta. Hoje em dia não é mais obrigatório. A gente só coloca o início e fim de vigência. Se não tivesse a data de proposta e a data de aceite, a SUSEP viesse fazer uma auditoria em loco na empresa e visse que estava sem, já era ponto para a gente ter realmente um processo administrativo e depois, eventualmente, uma multa, tá? Pagamento de uma multa. Não existe mais, não exige mais isso. A partir de 22, da 451 de 22, de dezembro. Antes disso tinha, Sim, sim. Então, a partir disso, não, a gente ainda precisa colocar a data de início e de término desse contrato, né? Sempre vai ter que ter. Data, horário é muito importante e local. Então, já aconteceu também da gente ter problema, porque o horário, o local não estava bem definido. Se o local não está bem definido, como é que você sabe qual a hora? Só que a gente vai ter a questão, por exemplo, e aqueles contratos que são de âmbito mundial? Por exemplo, Marine, né? A gente vai ter essa questão. A gente vai falar melhor depois, porque a gente não tem tempo para falar agora, senão eu já falaria agora. Cancelamento, a gente precisa de cláusula de cancelamento em todos os slips, ele precisa saber como é que vai ser previsto, como é que ele vai terminar esse contrato se ele tiver que ser cancelado antes do fim da vigência. A gente vai falar especificamente dessa cláusula depois, na última aula. Escopo de cobertura, então, quais são os riscos cobertos, quais são os riscos excluídos desse contrato, termos e condições e parcela do risco, o ressegurador deverá definir claramente os termos, condições e a parcela do risco aceita, então, quantos por cento eu aceito nesse contrato? 10%, 15%, 5%, tá? Cláusula de insolvência da cedente, é obrigatório, em todo contrato de resseguro eu preciso prever que se a cedente, a seguradora, vier a falir, como a gente vai agir? Como vai ser pago o segurado original? Né? Cláusula de intermediação, se houver intermediador, se tiver corretor de seguro, é obrigatório, tem que incluir uma cláusula de intermediação. Lei aplicável e jurisdição. Normalmente, os contratos de seguro e de resseguro são feitos através de arbitragem, né? Isso pode mudar com o PL 29, uma das coisas, tá? Mas normalmente é feito através de arbitragem e aí, preferencialmente, que seja no Brasil, para os contratos que têm riscos no Brasil, tá? Formalização contratual. A gente vai ter a formalização contratual agora, com essa resolução também, a 451 de 2022. 180 dias para assinar esse contrato. Você pensa, nossa, é muito tempo, 180 dias. Putz, gente, não dá às vezes. Olha que incrível. É um absurdo, né? Eu acho absurdo, mas acontece, né? Antes a gente tinha 270 dias para assinar e às vezes também não assinavam. Você acredita nisso? 270 dias? 180, agora a gente tem também, às vezes ainda não dá. Por quê? A gente vai aceitar aquele risco, porque o risco vai ter o início dele de vigência, a pólice já está lá, então você vai aceitar, aceitei, e depois você ainda vai ficar, às vezes, discutindo as cláusulas do contrato.
Ah, mas eu preciso disso. Ah, mas não vou querer colocar isso. Ah, mas o painel aceitou, mas você não aceitou. E aí vira. Não é o melhor dos mundos, não é o correto, mas acontece. E até tem uma questão bem interessante disso, que tem um podcast, depois eu vou até trazer para vocês o nome direitinho, mas é History versus Reinsurance. Uma coisa assim. Ele é em inglês, tal, mas é muito legal. E ele conta várias coisas sobre resseguro e na história. E ele traz um episódio muito legal que fala do 11 de setembro. Então, o episódio de 11 de setembro, lá em Nova York, das Torres Gêmeas. O resseguro, naquele caso, não estava todo assinado. Foi um problema absurdo do que seria aplicável, o que não seria. Estava uma loucura aquilo. Então, ela explica bem detalhadamente como isso aconteceu. Porque é exatamente isso. A gente tem 180 dias para assinar. E se nesse meio tempo acontece um baita sinistro, gente? Que cláusula eu vou aplicar? Como é que vai ser a regulação desse sinistro? Como é que a gente vai fazer? É um problemaço. Tem validade jurídica, ordem firme, né? Eu tô lá. Só que assim, em que condições? A gente ainda está discutindo as condições. Não é? Exato. Por quê? Porque o risco já está ali. Se você não fez isso com muita antecedência, então a ideia é o quê? Tanto a seguradora que vai procurar o ressegurador, quanto o ressegurador também faça isso com muita antecedência. Meses. Às vezes conseguem. Exatamente. E por isso é o trabalho da seguradora. Por isso que os 180 dias não dá. 180 dias não dá. É por aí isso. É horrível. É péssimo. Então, trabalhar com muita antecedência. Eu acho que vai ser assim, é uma mudança de cultura de todos nós para conseguir tentar trabalhar com mais antecedência em tudo isso. Então, eu, seguradora, já sei que eu vou ter uma apólice que vai renovar em tal data. Eu vou trabalhar pelo menos 6 meses antes nisso. É que a seguradora vai ter outros tantos. Então, assim, é sempre... As empresas querem fazer muito com menos pessoas cada vez mais. Aí fica mais difícil, porque aí não dá para você ter essa fase anterior, para você já discutir cláusula com o seu mercado de resseguros, para você já buscar, para você resolver tudo. Chegou o risco, estamos lá, assinamos. Nunca vi na vida, nunca vi, não existe. É sempre depois. E às vezes os 180 dias não dá. E hoje, e já era isso era uma das coisas que estavam nas circulares esparsas aí, não dentro da 168, essa possibilidade. O contrato de resseguro já é válido apenas com a assinatura do ressegurador. Eu não preciso ter a assinatura da cedente, da seguradora. É lógico, é importante que tenha para fins de comprovação de que foi aceito, tudo é lógico, né? Tem ressegurador que vai exigir isso pela sua política interna também, mas pela lei, se eu, ressegurador, assinar, o contrato já é válido. Então, não importa que a cedente não aceitou, qualquer alteração que for feita depois vai ser feita através de endosso a esse contrato, tá? E é muito interessante que nós que somos advogados, quem é advogado, a gente fala, nossa, endosso no contrato, acho isso muito estranho, mas é o termo realmente utilizado dentro do mercado de seguros e resseguros, né? A gente fala um aditivo ao contrato, né? Eu vou aditivar esse contrato, né? Aqui não, endosso, tá? Então, não achem estranho que eu fale endosso, mas é assim que falam, né? Então, endosso, ele vai ter no mesmo prazo contado da aceitação do risco. Isso daqui também dá muita bagunça, tá? Do risco ou início da vigência da cobertura, o que ocorrer por último. Então, peraí, mas é 180 dias, eu assinei no 170º, sei lá, né? 179 dias. E aí, eu vou depois fazer o endosso? Já não deu esse prazo? Não, também não. Aceitação do seu risco, não que você vai ter que colocar a data lá, tá? No contrato. No endosso a gente coloca, tá? Para ter a certeza de que tá tudo certinho. Endosso eu vou colocar. Não é exigido no contrato. Aqui no endosso a gente acaba colocando porque ele fala isso, não é muito claro, tá? É, também. Exato, porque aí aqui vão ser mais 180 dias, né? É, quase. Então, assim, mas por quê? Você vai ter que comprovar também que é a aceitação do risco. Teve recentemente uma questão lá de pessoas que perguntaram para nós. Ah, mas qual data eu coloco aqui? Vai ser tal data, porque a gente já demorou 180 dias quase para assinar. Aí agora vai fazer um endosso. Tá, o que você está mudando nesse endosso? O contrato inteiro. Falei, desculpa, isso é uma burla à legislação. Você não pode mudar um contrato inteiro. Você vai
algumas cláusulas, algo que foi durante esse período aqui, você precisou alterar, pequenas alterações. Por isso que é contado desse prazo dessa aceitação desse risco. Então, aceitação desse risco novo, dessa questão nova que surgiu, do início dessa vigência dessa cobertura nova, a seguradora quis colocar mais um outro risco lá dentro, eu aceitei. Né? Então, é aqui. Tá? Então, por isso que dá bastante confusão, e aqui os 180 dias também, porque senão as duas partes, a resseguradora e a seguradora, dormem em cima do contrato, faz nada, por longos meses. Quando chegar lá no final, vamos assinar, porque está dando prazo para não ter depois problema com a SUSEP. Assina o contrato e depois quer fazer um novo? Não dá. Então, a ideia não é burlar o sistema, a ideia é exatamente isso, você tentar antes desse prazo, antes da aceitação do risco, você já discutir, quase nunca é possível, então o mais rápido possível, nesses 180 dias. Assinar, se tiver alguma alteração depois, aí depois você faz um aditivo, um endosso nesse contrato. Tá? É isso, gente. Perguntas? Mais alguma? Desculpem pelo prazo, pelo horário. Bastante coisa para falar, eu achei que era um pouco menos. Eu o broker de resseguro. Sim. E porque geralmente na resseguradora, no broker, consultava muito a hora jurídica, né? Porque eu tenho uma cláusula para essa presídio. Mas assim, às vezes tem essas subjetividades, e a própria área de negócio ali, de colocação, vai lá e muda. E não, eu acho que é muito risco, porque eles colocam a palavrinha ali. Exato. Eu acho que a operação de contrato teria que passar pela área jurídica para validar. Com certeza. E é interessante, por exemplo, dentro da SUSG onde eu trabalho, a gente tem uma área de jurídico e uma área de contratos. Eu sou da área de contratos, eu não sou do jurídico. Então, lógico que eu uso minha expertise como advogada para analisar, mas eu trabalho dentro da área de contratos, que está mais no business do que a jurídica. A jurídica, ela vai ver realmente isso, alguma coisa muito específica da SUSEP, algum outro ponto de validação do negócio antes dele começar, mas a análise do contrato é feita por outra área, que é uma área que vai estar mais especializada em resseguro, em seguro, né, junto com a parte jurídica. Então... Mas é isso, muito, muito obrigada a todos que estão de casa, a vocês que estão aqui, gostei muito, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, é uma aula mais introdutória, depois vão vir mais os pontos específicos, vocês viram que tem bastante coisa ainda por vir, mas acho que é um curso que vocês vão conseguir aprender bastante coisa, ou relembrar, ou entrar mais fundo naquilo que ainda não sabe muito bem, tá bom? Muito obrigada, vejo vocês amanhã. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Bom restante de dia, né? Agora trabalhar, né? Parte 2. Obrigada. Amanhã a gente vai ver toda essa parte de estrutura de resseguro. A gente vai começar lá na terceira aula e vai terminar na última. A gente vai pegar mais algumas usuais de mercado, né? Todas essas mais usuais, mas também entra um pouco nas obrigatórias, e aí no final a gente entra nas exclusões gerais também. Não dá para fazer exclusão por cada lobby, né? Cada negócio, cada área de negócio, mas as gerais, pelo menos, a gente entra. Luciana? Oi? Eu queria só fazer uma observação. Pode falar. Não sei se foi para todo mundo, mas a gente que está assistindo aqui de casa, a gente não consegue ouvir as dúvidas de quem está no presencial. Tá, eu vou pedir, então, Mariana, obrigada por falar. Eu vou comentar agora para amanhã que a gente tenha um microfone aqui na sala, porque com o microfone eu acredito que vocês consigam ouvir. Ok. Tá? Tá bom, então. Obrigada por avisar. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Mariana.